Boa noite, aqui estamos novamente para a nossa segunda noite do Pint of Science, Oeste 2021. É muito bom estar aqui e anunciar mais um bate-papo descontraído sobre ciência e tudo que ela representa. O Pint of Science é um evento mundial que tem como proposta discutir a ciência de uma maneira descontraída e em lugares inusitados. A proposta inicial, acontece em bares, em lugares onde as pessoas se encontram num momento de descontração. Em função da pandemia, desde o ano passado, o Pint veio para o online e não deixou de discutir ciência de uma maneira descontraída. Enfim, aqui no oeste de Santa Catarina, a edição é uma organização da Embrapa Suínos e Aves, em parceria com o Instituto Federal Catarinense Campus Concórdia, a Universidade do Contestado Campus Concórdia e a Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Curitibanos. E hoje, aqui, o nosso tema de conversa será sobre assuntos regulatórios. Os nossos convidados vão falar sobre esse tema tão importante e atual. Então, tá regulado? Tá tudo regulado. A importância das agências reguladoras para a segurança da população. E os nossos convidados são a Vanessa Rodrigues, que atua com assuntos regulatórios na Eurofarma, e o Diego Brito, que é auditor fiscal do MAPA. E a nossa moderação será pelo colega aqui da Embrapa Suínos e Aves, o analista Francisco Noé. Antes da gente entrar nesse bate-papo, a gente entrar no assunto dos assuntos regulatórios, eu vou convidar aqui a nossa pesquisadora Janice Zanella, e chefe geral aqui da Embrapa Suínos e Aves, para dar uma boa noite para todo mundo. Olá, Janice. Olá, Mona Lisa. Olá, todo mundo. Que legal estar aqui hoje. Gostaria de dar as boas-vindas a todos, né? Vamos fazer no estilo de bar, né? Vamos puxar uma cadeira, servir uma bebida e comemorar, né? Comemorar que estamos bem, estamos falando de assuntos muito legais, que é a ciência. Então, antes de mais nada, agradecer a todos os nossos parceiros, né, a OMC, o Instituto Federal, a UFSC e a Embrapa, né, e os nossos convidados. Então, muito obrigada por estarem aqui e aproveitem a noite. Um abraço a todos. Muito bem, Janice, ao final você vai voltar, a gente vai fazer um brinde aqui com os representantes das organizadoras, que tem aqui, nos bastidores está aqui a Adriane Belli, aqui da Embrapa, tem a professora Heloísa, lá da UFSC de Curitibanos, então, no final, aquele tradicional brinde. Antes, porém, eu vou convidar a Janice aqui para ficar aqui com a gente, a Aline, a professora Aline, da UNC. Aline, boa noite. A nossa querida Aline é a responsável pelas pílulas de ciência, né, que ontem fizeram um sucesso, né, Aline? Como é que foi a repercussão? Oi, Mona. Oi, Janice. Sempre uma honra estar aqui, né? Nossa, você não faz ideia, assim, o pessoal primeiro ficou impressionado com tudo que a gente contou ontem, né? E o pessoal já está fazendo listinha de perguntas para mandar para a gente, para saber outras curiosidades do mundo, né? Então, eles já dormiram melhor ontem, porque eles tiraram suas dúvidas, né, sobre cebolas, sobre amores e umas coisas assim, né? E aí agora eles querem melhorar essa condição, né, dessa qualidade, querem qualidade de vida, né, com pílulas de ciência. E eu acho que a gente vai ter que transformar isso num tratamento contínuo, alguma coisa assim, que tá super divertido. Muito bom. Então, agora, eu vou convidar a todos aqui para assistir, então, a nossa primeira pílula de ciência da noite, né? E para depois a gente partir para um bate-papo. Janice e Aline, obrigada por estarem aqui. Vamos assistir? Vamos lá. Lucas, é contigo aí, Lucas. Vamos lá. Comeu pimenta? Não tome água. Se você exagerou na pimenta, tomar água é uma péssima ideia para acabar com a ardência. É que o ardido da pimenta é causado pela capsaicina, uma substância apolar. Já a água é polar. O que isso significa? Que elas não interagem. Em compensação, as gorduras são apolares. Então, uma boa dica é trocar a água por um copo de leite integral. Aliás,
A saliva humana é um bom neutralizador da ardência das pimentas. Como substâncias ácidas ativam a salivação, tomar uma colherinha de vinagre ou lamber um limão bem azedo também podem aliviar o ardume. Muito legal essa dica aí, essa pílula de conhecimento, né? Muito bem, então vamos lá ao nosso papo da noite, assuntos regulatórios. Eu vou convidar aqui então o nosso colega analista, o Francisco Noé, para começar a moderação. Olá, boa noite, Noé, tudo bem? Olá, Monalisa. Olá, pessoal que está assistindo aí pelo YouTube. Boa noite a todos. Eu já vou explicando que a gente chama já direto Noé, né? A gente nem usa tanto o Francisco, né? Pois é aquela coisa, o Francisco é o nome que a mãe chama quando quer brigar, né? Pois é. Muito bem. Noé, então, eu vou te apresentar rapidamente, antes de a gente chamar os nossos convidados, né? O Noé, então, ele é graduado em farmácia pela Universidade Federal do Ceará, tem mestrado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Ceará, especialização em assistência farmacêutica pela Escola de Saúde Pública do Ceará e doutorado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na Embrapa, ele atua aqui em ações gerenciais, locais e corporativas, mas também em projetos de pesquisa na área de nanotecnologia aplicada ao agronegócio, né, Noé? Então, isso é só um resuminho do resuminho, né, do teu currículo. Pois é. Mas, enfim, depois você pode se apresentar um pouquinho mais. E eu vou convidar agora, então, para entrar aqui na tela conosco, a Vanessa Rodrigues. Olá, vamos. Olá, Vanessa, boa noite. Tá com o som desligado, Vanessa? Primeira vez fazendo uma live. Boa noite, tudo bem? Boa noite, seja Vanessa. muito bem-vinda aqui, então, ao nosso Pint. Vai ser uma noite muito legal e eu tenho certeza que vão ser assuntos que vão, com a tua contribuição, assim, esclarecer muito a todos nós. E agora, para fazer parceria aqui com a Vanessa, eu chamo o Diego Menezes de Brito. Tudo bem, Diego? Agora sim. Agora... Boa noite a todos. Saúde. Saúde. Bater um papo aí legal sobre, enfim, políticas públicas de uma forma geral. Isso aí. Então, a partir de agora, vou deixá-los aqui com o colega Noé, que vai fazer a condução, e volto ao final para a gente fazer um tradicional brinde e ter mais pílulas de ciência. Um bom papo para vocês, obrigada por estarem aqui e toparem vir conversar com a gente sobre um tema muito atual. Até daqui a pouquinho. Prazer. Até mais, Mona. Obrigado. Bom, pessoal, Vanessa e Diego, novamente, obrigado por terem aceitado aí essa empreitada de falar de um assunto tão, como é que eu posso dizer, controverso, que são os assuntos regulatórios, ainda mais nos últimos tempos aí, que infelizmente tem tido, né, muita desinformação e tal. Mas as pessoas que estão assistindo a gente, para elas conhecerem melhor vocês, eu vou fazer um pouquinho um relato aí do currículo de vocês, para as pessoas conhecerem. Então, a Vanessa, como a Mona colocou, ela é gerente de assuntos regulatórios, atualmente atua na Eurofarma, né? Sendo responsável por registro de medicamentos novos e inovadores no Brasil, além disso que tem uma trajetória técnica na área de controle de qualidade e desenvolvimento de medicamentos. Já atua há 16 anos na indústria farmacêutica, tendo passado por diversas grandes empresas como a Bristol Myers, Novartis e atualmente na Eurofarma. Além disso, é podcaster, né? E recomendo que as pessoas acompanhem e ouçam os podcasts que são bem interessantes, que é o Regulatory Drops, que é o primeiro, inclusive, né, podcast regulatório do Brasil. Parabéns pela iniciativa. Além disso, também é instrutor em curso de pós-graduação, né, na área farmacêutica industrial. Bom, no caso do Diego, então, ele é do MAPA, né, colega de ministério, é auditor fiscal agropecuário, é veterinário, né, pela Federal de Viçosa, atua e tem pós-graduação na área de processamento e controle de qualidade de produtos de origem animal, pela UFLA, e atualmente atua como auditor, como chefe da divisão dos programas especiais do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além disso, tem experiência, né, na área veterinária,
atuando no Serviço de Inspeção Federal, Saúde Pública e Saúde Animal. Então, assim, como todos podem ver, a gente está aqui com um time de peso para discutir assuntos, tanto na área, como é que posso dizer, de medicamentos, né, para a área humana, e o Diego vai poder também contribuir um pouco aí na área de alimentos, né, que alimento, querendo ou não, é o nosso primeiro medicamento, que é com ele que a gente tem saúde, antes de precisar dos medicamentos, de fato, alopáticos, enfim, para tratar doenças. Bom, então, nesse caso, pessoal, como a gente tem aí uma dinâmica aí para a gente poder fazer uma discussão, conversar um pouco sobre esse assunto, primeira coisa que eu peço aí para quem está em casa e para vocês, todo mundo com seu copinho preparado, porque a gente está no bar virtual, que é aqui no YouTube. Então, a gente vai começar. Então, vou passar primeiramente a palavra para a Vanessa, para ela começar a introduzir um pouco mais. Gin puro aí, pelo que eu vi. Oi? Vanessa está tomando gin puro ali. Pelo que eu vi. Pois é, ó. Tá no gin, né? Gico tônica. Infelizmente, hoje para mim é só água, porque eu tomei a vacina hoje, que é uma notícia boa, né? Em São Paulo, eles estão dando a vacina já para 30 anos, então aqui é só água hoje para mim. Bom. Aguardente, eu sei qual é aquela água que passarinho bebe, eu conheço essa aí. Então, pessoal, vamos fazer assim, a Vanessa começa, então ela vai falar um pouco, aí, explicar um pouco sobre essa parte de registro de medicamentos, estudos, essa questão que dá entre medicamentos de um país para outro, enfim, que é uma coisa aí que está bem alta, e depois a gente passa aí a palavra para o Diego e a gente muda um pouco para a área de alimentos e interação com os outros países, né, a parte animal, aí, as carnes, os antibióticos e assim por diante. Então, Vanessa, a palavra é contigo. Vamos agora aí acompanhar. Bom, boa noite para todo mundo aí. É um prazer estar participando dessa primeira edição, né, do Pint of Science. Não é a primeira edição, é a primeira edição que eu participo do Pint of Science. Sempre tive muita curiosidade, muita vontade de participar. O ano retrasado, antes da pandemia, eu quase fui, e aí por um motivo pessoal a gente acabou não indo, eu e meu marido. Então eu fico bastante honrada de ter sido escolhida, né, para falar desse assunto que, como o Noé comentou, é bastante controverso. Eu vou trazer aqui como um bate-papo mesmo, de maneira bastante descontraída, né, para a gente discutir o processo de desenvolvimento geral de medicamentos e de vacinas, né, o processo de aprovação de registro dentro da Anvisa e alguns pontos de reflexão relacionados a tudo que a gente está passando, né, a questão de aprovação de indicação das próprias vacinas. Então, é um bate-papo bem aberto mesmo, fiquem à vontade para fazer perguntas. As que eu souber, eu vou responder aqui, né, para vocês. As que eu não souber, eu vou tentar responder da maneira que eu conseguir. E eu vou compartilhar aqui uma apresentação, só para ser mais visual aqui do que eu quero colocar, tá? Mas a gente, fiquem à vontade aí durante o que eu estiver falando aqui. E eu peço desculpa adiantado aqui se vocês ouvirem algum gato muito louco, porque eu tenho 8 gatos e eles são muito loucos. Então, já peço desculpa adiantado se algum gato começar a miar ou se algum puxar alguma coisa, já, né? Bom, como eu falei, né, já foi apresentado, então eu vou pular essa parte, mas quem tiver interesse aí na parte de regulatório, realmente, a gente tem um podcast de regulatórios, o Regulatory Drops, que traz informações mais sobre a indústria farmacêutica, mas a gente já falou de alimentos também, toda a parte que a Anvisa, né, regula, tá? A primeira coisa que eu queria falar aqui é um overview, né, do que é um registro de medicamento dentro da Anvisa. O que eu tenho sentido nesses últimos momentos aí, principalmente nas mídias sociais, é que todo mundo virou um pouco sommelier de vacina, né, e sommelier de estudo clínico também, né. O meu objetivo não é entrar na discussão profunda dos passos de estudo clínico, mas falar no geral por que isso traz tanta controvérsia e por que a gente está no momento que a gente está aí de tantas decisões regulatórias e tantas alterações regulatórias, né. Então, os 3 passos aqui que eu vou falar ao longo dessa meia hora aí, de bate-papo, estão relacionados ao desenvolvimento de um produto, seja ele uma vacina, um medicamento, um alimento, qualquer coisa que a Anvisa regule, tá?
as etapas de estudos, as etapas e a finalidade de estudos clínicos ou estudos comparativos em vivo, tá? Dependendo aí da categoria do registro do que a gente está fazendo, e como é a etapa de solicitação do registro na Anvisa, tá? E no final, a gente vai fazer algumas reflexões em cima do cenário do que está ocorrendo hoje no Brasil e no mundo, né? Então, antes de começar a falar qualquer coisa, eu preciso lembrar qual é a missão, a visão e os valores da Anvisa, tá? Acho que o mais importante aqui é a missão. Eu nunca trabalhei na Anvisa, eu trabalho com a Anvisa, né? Então, eu sou sempre o cliente da Anvisa, quando a gente pensa aí numa relação de cliente e estabelecimento, né? Eu sou cliente da Anvisa, estou ali para fornecer um serviço. A missão da Anvisa é proteger e promover a saúde da população. Então, ela é a vigilância sanitária de medicamentos, assim como o mapa, né, que o Diego vai comentar, é a vigilância sanitária de alimentos, né? E é a missão dela proteger a saúde da população do Brasil, tá? Então, a responsabilidade sobre aprovação, sobre ampliação de uso, de qualquer coisa que está dentro do escopo da Anvisa, é da Anvisa, não é de nenhuma outra entidade. Então, não é do Ministério da Saúde, não é do governo, é da Anvisa, né? A Anvisa tem essa responsabilidade, que é uma responsabilidade dura, porque qualquer tipo de efeito colateral que venha a ter na população depois é responsabilidade da Anvisa, e do modo como a Anvisa é configurada no Brasil, isso tudo sendo lei, é uma responsabilidade legal da Anvisa, tá? Ela é uma agência bastante nova, perto das agências que existem no mundo, só para efeito de comparação, o FDA é uma agência que foi criada há mais de 100 anos, né? A FDA é a agência regulatória dos Estados Unidos. Todo mundo tem ouvido falar agora em todas as agências por causa das vacinas, né? Então, a FDA é a agência regulatória dos Estados Unidos, o EMA é a agência regulatória da Europa centralizada, né? Então, do bloco ali da Europa, e tem outras agências descentralizadas em cada país, né? Tem as agências da América Latina, cada país tem a sua. Ela é uma agência nova, mas ela é uma agência que tem muito peso no cenário regulatório mundial. Tanto é que ela é membro, e um membro com poder de decisão, não fundadora, mas com poder de decisão, do ICH, que é o International Conference Harmonization. Então, uma entidade que visa harmonização entre as agências. Então, o que a gente espera da Anvisa daqui para frente é cada vez mais harmonização com grandes agências, tá? Então, ela já foi reconhecida como uma agência altamente regulada, e quando eu digo altamente regulada, não é no sentido administrativo, nossa, como tem regulamento, não é no sentido de qualidade do que a avaliação é realizada. E agora ela está no caminho de compartilhar os mesmos entendimentos, inclusive no sentido de utilização de mesmos aprovações, né, reliance, que a gente fala, né, de aprovações de outras agências, tá? Então, a gente está nesse caminho, mas por ser uma agência relativamente nova, né, perto das outras agências, que tem aí décadas, século até, ela está muito bem, né, porque ela já, inclusive, é membro altamente regulado com poder de voto dentro desse ICH, né? Antes de eu falar qualquer coisa para que serve uma agência reguladora, a agência reguladora, ela não tem nenhum caráter, não deveria ter nenhum caráter político, tá? Ela tem que ser olhada como uma agência que, de acordo com a missão da Anvisa, ela é uma agência que tem a finalidade de proteger a saúde da população, tá? Eu vou dar o exemplo, assim, mais absurdo do que é a responsabilidade de uma agência altamente regulada, tá? Que é a responsabilidade de proteger essa saúde. Então, lá na década de 50, 60, foi descoberto, foi registrado em muitos países, inclusive aqui no Brasil, não existia a Anvisa ainda, né, a talidomida, que era um medicamento para enjoo em grávidas, né, e por causa de o FDA já existia, e por conta da desconfiança, né, desconfiança científica de uma das reviewers, né, de um dos revisores do FDA, que é a Frances O'Kelsey, a talidomida não foi comercializada nos Estados Unidos, né, porque ela entendia que não existiam, ela percebeu que existia uma questão ali química, né, de enantiomerismo, quem é químico sabe, enantiômeros são as mesmas moléculas, né, com diferentes configurações espaciais, mas ela percebeu que existia uma
uma questão química importante que não estava sendo endereçada pelo estudo que estava apresentado, e ela barrou o registro naquele momento, até que dados adicionais fossem apresentados, tá? E esse registro foi aprovado em outros países, e a gente sabe o que aconteceu, né? A talidomida foi utilizada para mulheres grávidas, porque era um medicamento para enjoo, e ela era altamente teratogênica. Então, a gente tem aí os filhos da talidomida com membros, né? Ausência de membros, enfim. Então, é por conta de um ceticismo, né, e de uma curiosidade, um inconformismo científico de que um país com 300, hoje, né, na época não tantos, 300 milhões de pacientes ali, com a população, porcentagem grande de grávidas, não foi afetada, né. Se todas as agências fossem fortes desta forma, a talidomida não teria causado o estrago que ela causou. Então, essa é só para vocês, essa introdução é para entender o porquê que a gente fala de agências reguladoras, tá? Quando eu estou falando de registro de medicamento, e quando eu estou falando dos estudos necessários para registros de medicamento, eu estou falando daquilo que a indústria faz, né, para comprovar que aquele medicamento é seguro, que foi o que a gente sempre ouviu aí nas palestras aí, nos posicionamentos da Anvisa, né, na figura do Gustavo principalmente, que aquele medicamento tem qualidade, segurança e eficácia. É a tríade da indústria farmacêutica, né, qualidade, segurança e eficácia. Qualidade está relacionado muito a um caráter técnico, né, então como o produto foi desenvolvido, como aquele processo foi desenvolvido, que é uma coisa que vem ao longo do desenvolvimento do produto até a sua comercialização. Ela começa desde quando você, para uma molécula nova, né, uma vacina, enfim, descobre uma molécula, ou desde quando você tem um target de tratamento, que no caso era o coronavírus, tudo foi feito em cima desse target, até quando você descobre algumas coisas ao acaso, né, em computação, avaliação computacional de moléculas que eventualmente tem algum marcador aí para algum tipo de doença, até o final, que a gente chama de primeiro life cycle do produto, que é a aprovação e lançamento desse produto no mercado. Então, essa parte de desenvolvimento, ela é contínua, né? Não só a parte de desenvolvimento, os estudos clínicos, eles também são contínuos, né? Então, a gente começa, quando a gente descobre uma molécula, né, quando a gente envolve ciência computacional para descobrir uma molécula, ou modelagem para descobrir uma molécula, quando a gente tem um target, a gente tem tempos, a gente está falando de tempos, mas, que aqui até eu coloco, né, 1 a 3 anos, mas pode ser infinitamente maior ou infinitamente menor, como a gente viu no caso do coronavírus, né, mas a gente está falando de tempos e valores que são gastos pela indústria farmacêutica, né, para que esse medicamento seja desenvolvido, essa vacina seja desenvolvida, tá? A partir do princípio que você já tem um certo refinamento, né, a gente começa a fazer estudos em vivo, né, para verificar quais são os potenciais candidatos. Então, ali a gente está falando de centenas de milhares de moléculas que você tem como candidatas a moléculas a serem registradas e comercializadas, né, ou candidatas a terapias, quando a gente está falando de uma vacina, por exemplo, né, a gente tem várias terapias distintas para vacina, aí, RNA, vírus inativado, partes do vírus. Então, a gente está falando de um refinamento já disso, né, então a gente começa com centenas de milhares, a gente vai refinando até que a gente começa os primeiros estudos em vivo, né, que são estudos pré-clínicos, né, que a gente fala aqui, nessa parte aqui do desenvolvimento, né, são estudos que começam a gastar já um valor bem maior em termos monetários, né, em termos financeiros, e eles não são estudos tão longos, né, porque a gente usa animais nesses estudos, e os animais, dependendo do animal que a gente escolhe, e se a gente tiver um bom desenvolvimento inicial para a escolha do candidato da droga ou da vacina, os animais têm um ciclo de vida menor que a gente, existem algumas formas da gente extrapolar esses dados para humanos, é uma fase que a gente ainda não consegue excluir, né, por mais que a gente queira, a gente não consegue excluir ainda completamente do desenvolvimento de um medicamento, e a gente consegue ter alguns sinalizadores. Quais são esses sinalizadores? São sinalizadores principalmente de toxicidade.
Então, é triste falar disso, mas, infelizmente, com animais, a gente vai ver quanto que usa para matar o animal, qual é o nível que mata 50% dos animais testados, que é o LD50, qual é o nível daquela molécula, daquele produto, que não tem efeito colateral, que é o NOAEL, que a gente chama, né, efeito colateral não existente, né. Então, ali, principalmente nesses estudos pré-clínicos, a gente vai testar realmente a segurança daquela molécula, quais são as doses, né, seguras que você consegue passar para os primeiros estudos em humanos, né, que é esse first in human. E aí a gente entra no que a gente vem, né, que eu comentei de sommelier de estudo clínico, a gente entra na primeira parte que todo mundo tem falado, não tem fase 1, fase 2, fase 3, só fez fase 2, ou não apresentou fase 3, né. Então, quando a gente está falando disso, são estudos faseados que estão descritos dessa forma, mas que eles se interconectam, né? Hoje a gente fala de pesquisa clínica interconectada, elas não é mais tão dividido nessas fases, né? Então, quando a gente fala em fase 1, fase 2 e fase 3, é mais para entender o objetivo de cada fase do que para dividir os estudos em si, né? O primeiro estudo em humanos é sempre importante, então ele é um estudo à parte mesmo, aquele que você vai usar voluntários, a não ser que seja uma situação muito distinta, para avaliar se aquelas primeiras, se aquele estudo pré-clínico, né, lógico, você não vai colocar aqui uma dose letal para matar 50%, não é isso, né, mas se aquelas doses que você escolheu como as doses que não têm efeito colateral, se elas se comportam da mesma forma nos estudos em humano, do ponto de vista, né, farmacocinético, principalmente. Quando eu digo farmacocinético, o que é farmacocinética? Se tomou um comprimido, por exemplo, depois de X tempo, eles vão lá, coletam o sangue, tá lá 50 miligramas no sangue, 50 microgramas do fármaco no sangue. Então, é para ver se, de alguma forma, o que você viu nos animais se repete em termos de tempo de absorção, em termos de nível de absorção nos humanos, para que você consiga depois passar para as fases mais avançadas, onde você vai fazer o refinamento de dose de fato. Então, essa fase aqui, ela é muito mais avaliar farmacocinética, como eu falei, né, tempo de absorção, extensão de absorção de um fármaco, ou no caso das vacinas, né, tempo de aparecimento de anticorpos, ou extensão do aparecimento desses anticorpos, do que realmente definir uma dose mínima, né, que a gente está falando de dose aqui, na segunda fase, que é o Proof of Concept. Então, nessa segunda fase, já é mais difícil de diferenciar o que a gente está tentando estudar, se é segurança ou se é eficácia. Até essa primeira fase, a gente está basicamente avaliando segurança, tá? Agora, já na segunda fase, já é mais difícil identificar. Na primeira fase, eu tenho um número reduzido de pacientes, porque como eu estou avaliando a segurança, pacientes não, voluntários, né? Como eu estou avaliando a segurança, eu não tenho como incluir muitas pessoas, porque se alguma coisa der errada, dá um desastre, né? Agora, já na fase 2 e na fase 3, como já é um pouco mais difícil você diferenciar, né? Você já começa a avaliar a eficácia em conjunto, especialmente medicamentos que têm uso emergencial, como o caso de vacinas, a gente já começa a incluir mais pessoas e o valor já pula astronomicamente, né? Então, aqui a gente tem tempos, né, também que aqui bem exemplificados, né? A gente pode gastar, como eu falei, meses, 1 ano, até 20, 30 anos de desenvolvimento, mas aqui a gente já vê que o valor de um estudo já começa a ficar muito maior, né? E tomem esses valores só como exemplos também, tá? Porque de desenvolvimento, se a gente gastasse 40 milhões de dólares só do desenvolvimento até 44, né, da early discovery até o desenvolvimento, todo mundo desenvolvia drogas, tá? Aqui é só para a gente ver como que os valores vão aumentando aqui ao longo do estudo, se gasta muito mais do que isso, né? Isso aqui é um valor bem basal. Então, na fase 2, a gente já começa a tentar entender qual é a dose mínima que faz efeito, ou então qual é o regime que eu consigo ter, por exemplo, efeito aí, que eu quero dizer, aquele efeito que você está esperando, então, aparecimento de anticorpos, ou um medicamento, por exemplo, para controlar a hipertensão, né, o controle da hipertensão. O número de anos, o tempo e o desenho do estudo vai depender muito da finalidade que é aquele estudo. Então, por exemplo, estudos para medicamentos para emagrecimento,
eles geralmente são acompanhados por um período de 1 ano a 2 anos, no mínimo, né? Porque antes disso, você não consegue diferenciar se aquilo é um efeito do medicamento, é um efeito de mudança de hábitos. Todo estudo de medicamento para emagrecer tem incluído uma mudança de hábitos, né? Então, todo estudo para medicamento tem que ser controlado por placebo, que é o que a gente também ouviu falar muito durante o desenvolvimento da vacina. O que é um controlado por placebo? Aqui nessas fases, como as pessoas elas estão participando de estudos nos quais elas têm elas já não são mais voluntárias, elas têm a doença, né? Então, elas estão esperando receber um tratamento, né? Exceto nos casos em que você utilizar um placebo é antiético, como, por exemplo, tratamento de câncer e alguns outros casos, né? Tem vários casos. O ideal é que sempre tenha um braço de placebo controlado, né? Para você testar a hipótese de que a pessoa está melhorando pela força do pensamento, né? Ou porque existe uma resposta imunológica, no caso de vacinas, né, associada ao simples fato da pessoa estar achando que está recebendo uma vacina. Então, isso é muito importante. Isso acontece com tudo, especialmente medicamentos, por exemplo, para pressão arterial. Isso não quer dizer que a pessoa também vai ficar sem nada para tomar, tá? Existem medicamentos de resgate e tal. Mas é importante você controlar, quando não for antiético, com algum tipo de medicação que seja, ou de placebo, né, que tem um efeito que você conheça, ou que você saiba que não vai ter o efeito que você deseja ali, para você garantir que aquela medicação que você está desenvolvendo tem um efeito maior e melhor, ou um efeito no mínimo similar ao que tem no mercado, com menores efeitos adversos, enfim. Então, como eu disse, nesses dois estudos fica muito difícil diferenciar se você está avaliando segurança e dose, ou se você está avaliando eficácia. E o tempo todo esses estudos, eles se interlaçam, né? Eles se conectam, né? E depois desses estudos de fase 3, a gente tem no cronograma de um registro de droga ou de uma vacina convencional um produto totalmente estudado, para o qual você sabe a dose, você sabe o tempo de tratamento, você sabe os principais, pelo menos, né, efeitos adversos. Os efeitos adversos são estudados dentro desses estudos clínicos, né, as pessoas, elas são monitoradas o tempo todo quanto à saúde, né, delas, então é feito check-up o tempo todo, dependendo do tipo de medicamento, e você tem um medicamento que tem uma resposta, né, uma vacina que tem uma resposta. Quanto eu posso usar, por quanto tempo eu posso utilizar, e qual é o tipo de reações que eu espero ter com esse medicamento. Eu vou ter resposta para tudo? Não. Tanto é que a gente vira e mexe, vê medicamento fazendo recall, ou saindo do mercado porque tem efeitos adversos que não foram mapeados inicialmente, que depois, quando abre a população e todo mundo começa a utilizar, se verifica, tá? É o caso controverso aí da vacina da AstraZeneca, né, que foi tirada em alguns países por conta de um aumento de trombose. É uma coisa que você precisa ficar atento, mas também tem que avaliar o benefício-risco. Então, as agências estão o tempo todo, quando o produto está no mercado, depois desses estudos, avaliando esse benefício-risco, tá? Então, aqui a gente poderia traçar um risco, né, entre fase 3 e fase 4 aqui, dizer, bom, daqui eu tenho um produto que pode ser registrado do ponto de vista regulatório, tá? Então, eu vou pular aqui o fase 4, a gente vai falar depois, eu vou passar o próximo slide só para a gente falar da sequência aqui, tá? Depois que eu tenho o estudo de fase 4, tenho o produto desenvolvido, no fluxo convencional de uma vacina, ou no fluxo convencional de um registro de medicamento, no desenvolvimento de medicamento, eu tenho que submeter isso aqui no Brasil, na Anvisa, né? Eu coloquei aqui quais são todas as áreas da Anvisa com suas siglas aqui, porque quem trabalha em assuntos regulatórios sabe muito bem que o que mais fala é número e sigla, né? Todas as áreas da Anvisa com as suas siglas aqui. Não vou falar de todas, vou falar de duas especificamente, que foram as que mais tiveram destaque na aprovação da vacina, tá? O Gustavo, que todo mundo conhece, ele é o gerente geral da Anvisa, então ele está aí em cima de todas essas áreas, né? Responsável por todas essas áreas. Mas as áreas que mais tiveram destaque na avaliação foram a GQMed, que é a área de avaliação da qualidade dessa vacina, né? E a GQMed, ela trata tanto de medicamentos sintéticos
quanto de biológicos. Então, ela vai ver toda a parte do desenvolvimento e da produção da vacina, tá? Ou do medicamento. Falou bastante da vacina porque a gente está com a vacina em alta, tá? Mas do medicamento ou da vacina, enfim, daquilo que você está tentando aprovar na Anvisa. E a GSEF, que é a Gerência de Segurança e Eficácia, tá? Que vai avaliar toda a parte de segurança e eficácia. Então, a gente tem de novo aqui a tríade, qualidade na GQMed, segurança e eficácia na GSEF, tá? Essas outras áreas são todas áreas suporte da Anvisa, que avaliam, COIFA avalia o insumo farmacêutico, a gente ouviu bastante esse termo também, não tem IFA, não tem insumo, né? Então, quem avalia o insumo farmacêutico é a COIFA, tá? Especialmente de sintéticos. CEBREM é a parte que avalia bula e rotulagem, então, eles vão avaliar se a bula está bem descrita, se não tem nenhuma coisa que possa induzir ao erro, como que o medicamento pode ser utilizado. A GFARM é a área que avalia a farmacovigilância, então, quando a gente está na etapa de registro, né, de um medicamento, a gente não tem o produto no mercado ainda, a gente não tem a avaliação da vigilância do mercado. Essa farmacovigilância é como que o produto se comporta no mercado. Tem gente reportando efeito adverso, toda empresa tem que ter um canal de farmacovigilância, né, que as pessoas ligam lá e falam, olha, tomei esse medicamento me deu dor de barriga, né, para discutir quais são, num grande público, né, o que a gente espera que tá aparecendo aí de efeito adverso. Então, a GFARM, ela, nesse primeiro momento, ela avalia o seu plano de farmacovigilância. Então, o que você está olhando mais, quais são os efeitos que você já avaliou, né, nos seus estudos. A CETER, ela avalia mais para genéricos, né, e similares, a parte de equivalência terapêutica. Então, tudo que a gente toma de genérico aí que está no mercado, tem o dedinho da CETER para dizer, olha, esse aqui é igualzinho o medicamento do referência aqui, aquele de marca, né, que a gente chama. Esse genérico é igualzinho o medicamento de marca, tá? É uma pergunta que todo mundo faz também. Todos os medicamentos que estão hoje no mercado, que estão na lista de intercambiabilidade da Anvisa, eles já foram avaliados versus o medicamento de marca, então eles são intercambiáveis. Eles podem ser substituídos, tá? E a COINS, que também vocês ouviram bastante, que é a parte que vai lá fazer as auditorias, né? Então, ela vai lá na fábrica, ver se tudo que você falou lá no seu solicitação de registro está adequado, se você fabrica direitinho, se você tem os controles de qualidade, se não tem nada faltando, se existe uma planta, porque já tem casos, não é o caso da vacina, né? Mas se tem casos aí que você vai no lugar e a planta nem existe, né? Só um endereço comercial. Então, depois que todo mundo avaliou isso daqui, eu coloquei no registro, depois que fiquei no tempo de espera da fila da Anvisa, e que todo mundo avaliou, a gente vai receber a primeira exigência da Anvisa, tá? Cada área emite a sua exigência, e a gente recebe aí no intervalo que vai depender da prioridade do medicamento. Eu coloquei aqui os tempos de aprovação, mas, geralmente, para a gente receber a primeira exigência, vai variar de dias, no caso de um uso emergencial, como foi o caso das vacinas, até alguns meses, tá? Usualmente, a gente não ultrapassa, se não for uma coisa que não é nada prioridade, é um produto que já tem vários genéricos, né? Ele vai ficar numa fila de não prioridade naquele momento, e você pode receber uma primeira exigência ali no intervalo de 8 meses até 12 meses, tá? É normal. Agora, se for uma prioridade, como a vacina, é dias. E se for algumas outras prioridades, como, por exemplo, doença rara, pode receber a primeira exigência até 30 dias, né, sendo que você vai ter aprovação aí até 1 ano. Ou se for uma petição prioritária, por exemplo, medicamento para criança, medicamento com insumo fabricado no Brasil, né, uma inovação com insumo fabricado no Brasil, a gente tem um tempo aí para receber essa primeira exigência aí de uns 3 meses também, tá? Então, aqui a gente tem um tempo para receber essa exigência, tem um tempo para cumprir também, né? Se não é nada emergencial, a gente tem 120 dias corridos para cumprir essa exigência. E a gente vai cumprir com ciência, né? A gente vai cumprir descrevendo, dentro do que a Anvisa está questionando, quais são as nossas provas de que aquele medicamento, vacina, tem qualidade, segurança e eficácia. A gente não vai responder dizendo, a legislação diz isso, ou eu fiz assim, ou outro país aprovou dessa forma. A gente vai responder o que a Anvisa está perguntando. Então, é muito importante que nessas respostas sejam envolvidas todas as pessoas que fizeram parte do desenvolvimento do medicamento, cada um dentro da sua responsabilidade, obviamente. Desculpa, como eu falei, tem um gato louco aqui agora, miando. Vocês vão ouvir ele dando uns miadinhos aqui, já peço desculpa. E que essa resposta tem que ser dada dentro de um determinado tempo, tá?
Eu cumprir essa exigência, não tendo nada mais de pendência, eu vou ter uma aprovação de registro. Aí, como eu falei, vai depender da prioridade desse medicamento dentro da Anvisa, né? Então, uma aprovação normal, entre 18 a 24 meses depois que eu pedir para a Anvisa, eu vou ter essa aprovação. Numa aprovação prioritária, entre 12 a 18 meses, para uma doença rara, entre 6 a 12 meses, e no caso de uso emergencial, assim que cumprido todas as necessidades básicas, tá? Então, a Anvisa, ela tem uma regulamentação nova, um guia novo sobre aprovação de uso emergencial, especificamente, inclusive, para a COVID, né? Que ajuda a saber quais são os medicamentos, os documentos, né, e as provas que a gente tem que ter, mas conforme desce esses tipos aqui, quanto mais para baixo está aqui, mais rápido né? Então, e mais documentação eu preciso apresentar. Numa aprovação normal, eu preciso apresentar toda a documentação e demora mais. Numa emergencial, eu apresento a documentação básica que eu preciso comprovar essa qualidade, segurança e eficácia, tá? Vou voltar aqui para o slide anterior. Depois que a Anvisa aprovou, ela volta aqui para essa fase que a gente chama de fase 4, né? Que são os estudos de farmacovigilância. Então, quando o medicamento está aprovado em outros mercados, ou uma vacina está aprovada em outros mercados, todas essas experiências de farmacovigilância, elas são válidas para você entender qual é o perfil de segurança do seu produto, tá? A farmacovigilância, ela só trata com segurança, ela não trata de eficácia. Então, eu não vou dizer, olha, o medicamento está registrado em 15 mercados, ele é eficaz. Porque ninguém está avaliando a eficácia do medicamento, tá? Aliás, até pode avaliar, tá? Dependendo do protocolo do estudo de fase 4, pode avaliar sim, tá? A eficácia do medicamento, sim. Vai depender do protocolo. Mas mais o que a gente faz em estudos depois de comercialização, são estudos, a não ser que sejam, como eu falei, né? Medicamentos que foram aprovados com uso emergencial, que a gente realmente vai fazer um protocolo muito detalhado para a fase 4, mas o que a gente quer ver é segurança, né? Então, esses estudos de pós-marketing, eles são mais voltados para a segurança. Existem, como eu falei, protocolos que são dedicados à eficácia, principalmente nos casos em que a gente não aprova com todos os estudos completos, tá? E toda a experiência que a gente tem em outros mercados, ela é válida. Então, é lógico que vai depender, né, da característica daquele mercado. Quando eu digo característica, característica genética, inclusive. Porque existem medicamentos que eu não posso, por exemplo, extrapolar um estudo clínico para uma população diferente. Então, eu não vou lembrar o exemplo agora, não lembro se são para diabetes, eu não lembro, mas que tem um perfil, não é para diabetes, não vou lembrar qual é a categoria aqui agora, mas que eu estava lendo um paper esses dias e ele tem um perfil diferente em população asiática. Ele acho que é um antibiótico, se eu não me engano. Ele tem um perfil diferente em população asiática, é o levetiracetam e o brivaracetam, tá? Quando você olha a população asiática, ela absorve mais aquele tipo, essa molécula, né, o levetiracetam e o brivaracetam. Então, foi feito, na época dos estudos dos medicamentos, né, originais, estudos em várias populações, para entender se a dose do medicamento poderia ser a mesma para a população asiática e para a população, para as demais populações, né. Então, esse tipo de avaliação, ele está relacionado à eficácia também, mas ele também está relacionado à segurança. Existem populações... Bom, a gente está falando do Pint of Science, uma população asiática que toma um pint fica mais vermelhinha, por conta da questão né, de enzimas aí que tem de diferencial. Então, a gente sabe muito bem que existem essas diferenças, né? Então, a gente tem que olhar isso, todas essas informações, com o olhar também fenotípico, né? Então, o que é que eu espero que seja diferente naquela população, e não extrapolar de uma maneira geral, né? Vai depender da medicação, pode extrapolar, outras não. Então, tudo isso é para você comprovar se tem, numa população muito grande, né, efeitos que você não espera que aconteça, como foi o caso que aconteceu com a AstraZeneca, né? E avaliar, a agência tem essa função, como eu falei, de avaliar se o risco justifica, se o benefício justifica o risco, né? Como foi o caso da AstraZeneca para muitos países aí, que é o caso do Brasil também, da vacina que foi só, por enquanto, restrita para grávidas, né, e lactantes. Então, esse é o fluxo geral de aprovação, e aí eu queria deixar esse finalzinho aqui
para a gente fazer algumas reflexões, né, que eu sei que surgirão aí de dúvidas, e por que essas reflexões são importantes aí no cenário que a gente está tendo. A primeira reflexão, e eu vou falar só do ponto de vista técnico, porque a gente está no Pint of Sciences, então não vou falar nenhum tipo de ponto de vista político, até porque eu sou totalmente isenta nisso. Tecnicamente, por que esses medicamentos são chamados de kit COVID, né, ivermectina, hidroxicloroquina e nitazoxanida, não foram aprovados para COVID? Tem tantos estudos publicados, por que eles não foram aprovados para COVID? Primeiro, porque a quantidade de estudos publicados não é prova de que um medicamento funciona ou não, né, para aquela indicação. Então, é lógico que quanto mais estudos aprovados, mais corpo a gente tem para chegar numa conclusão, desde que os protocolos desses estudos tenham sido escritos de maneiras adequadas, né? Mas mais do que isso, porque quem tem que pedir essa indicação são as pessoas que têm o produto registrado dentro do país, dentro da agência, né? Então, as empresas que têm os produtos registrados dentro da agência. Pode ser as empresas fabricantes do medicamento original, ou pode ser uma empresa fabricante do medicamento genérico, e aí, se ela fizer um estudo clínico, ela vai ser o original para aquela indicação. Então, vamos supor que eu sou uma empresa, Vanessa, que tem a ivermectina genérica, mas eu quero investir um dinheiro para provar que a ivermectina é boa para a COVID. E eu consigo fazer esse estudo de acordo com os protocolos, mostrando para a Anvisa que a ivermectina é boa para a COVID. Eu vou lá na Anvisa e falo, Anvisa, eu era genérico, mas eu fiz um estudo e se eu for bem, né, esperto, até patentio alguma coisa desse estudo, e agora eu quero que o meu medicamento seja o inovador para a indicação de COVID. A Anvisa vai falar, muito que bem, deixa eu avaliar seu medicamento aqui, se tiver tudo bem, ela vai falar, agora você tem uma marca, e essa marca vai ser para a COVID. Ivermectin COVID, sei lá. Tá? Mas quem tem que pedir é o detentor do registro, qualquer que seja, e ele que tem que apresentar essas provas, tá? Essas provas precisam ter sido conduzidas por ele? Hoje, pelo Brasil, sim, tá? Mas a Anvisa, ela abriu muito para conduzidas por ele, que eu digo assim, ou ele tem o direito de condução, não pode ser pego de literatura, que esse é outro ponto também, tá, gente? A literatura, ela é vou falar na sequência da literatura. Então, tem que ser conduzido pelo fabricante disso, né, ou pelo qual ele tem direito de uso desse estudo, né, então ele vai apresentar o pacote completo, olha, tá aqui, eu fiz, ou o meu amigo lá na Inglaterra fez, na China, enfim, na Índia, fez, tá aqui o relatório do estudo, tá. A Anvisa, por conta do Covid, ela abriu para uso de literatura, então ela está super aberta para publicações que foram, estudos que foram publicados, desde que os estudos que são publicados respondam todas as perguntas que um estudo que você conduziu responderia. Então, muitos estudos não têm, publicados, não têm um nível de detalhamento suficiente, não de qualidade, tá? De detalhamento suficiente para que a Anvisa chegue numa conclusão sobre a segurança e eficácia daquele medicamento, tá? Ou sobre a qualidade. A qualidade, então, numa publicação, ela nem vem, né? Por isso que a Anvisa tem que fazer auditoria, por isso que a Anvisa tem que olhar o dossiê técnico, né, do medicamento, como ele é fabricado, da vacina, tá? Mas muitas vezes o estudo foi muito bem conduzido, ótimo, perfeito, só que o detalhamento que está numa publicação científica, ele é um detalhamento para a publicação científica e não para uma aprovação de registro. Então, esse é outro ponto importante, não é porque um estudo está, não é também porque ele está publicado que ele não tem detalhamento suficiente, mas também não é porque ele está publicado que ele tem, tá? Então, a gente não pode assumir que um estudo publicado numa grande revista vai ter o nível que a Anvisa precisa para aprovar. Ele pode ter? Pode. Ele pode não ter? Pode também, tá? Esse é o primeiro ponto. Outra pergunta que eu trouxe aqui para a gente refletir um pouquinho é por que tecnicamente, a Sputnik ainda não foi aprovada. Eu não vou entrar no detalhe, porque é um monte de coisa, tá? Mas, tecnicamente, por que a Sputnik ainda não foi aprovada? A questão regulatória é porque eles ainda não responderam aos questionamentos da Anvisa. Existe toda uma controvérsia dizendo que foi respondido, só que essa resposta, ela tem que ser científica, ela não pode ser uma resposta, porque outros países utilizam, ou porque uma resposta política, né? Ou porque, você esteve, ou um diz que me diz que não pode ser isso, né? Eu não estou acompanhando muito, eu só acompanhei mesmo a reprovação da Anvisa, e eu sei que a Anvisa ainda não recebeu a resposta, então eu não sei muito o que está acontecendo hoje, né? Na época eu acompanhei bastante as discussões, mas hoje eu não sei muito o que está acontecendo. Agora, do ponto de vista técnico, por que ela não foi aprovada? Não é porque a Anvisa achou vírus replicante ali dentro, esse é um dos pontos, tá?
Não vou falar do GMP nem nada, vou falar desse ponto que é o principal. Esse é um dos pontos. Não é porque a Anvisa foi lá, pegou um lote, avaliou e achou o vírus replicante, né? Se a gente olhar o que a Anvisa publicou oficialmente no site dela, é porque a especificação de qualidade de avaliação daquele produto permitia que lotes fabricados depois da aprovação contivessem esse vírus replicante, porque a especificação era um pouco aberta. E o que a Anvisa estava pedindo é que a empresa seguisse a especificação que o FDA descreve como a especificação máxima para um vírus dentro de uma vacina, para um adenovírus dentro de uma vacina replicante, tá? Os lotes que a Sputnik fabricou tinham vírus replicante? A Sputnik disse que não, a Anvisa não avaliou, então não tem como saber, mas não é esse o ponto. O ponto é que os próximos lotes poderiam ter, pela avaliação que a Anvisa fez da qualidade, tá? Então esse é o ponto principal da discussão, que gera bastante dúvida. Mas a Anvisa não avaliou. A Anvisa não tem um laboratório, ela não avalia essas coisas, ela olha a especificação e ela fala, bom, aqui pode ter... Eu vi um exemplo que eu achei legal, né? Você vai num restaurante, a especificação não pode ter cabelo na sua comida, né? Tá bom, não pode ter cabelo na sua comida, mas você vai ver a pessoa que está fazendo a avaliação da qualidade da comida, ela está com óculos com grau fraco, e ela não consegue ver, ou então ela está fazendo a avaliação no escuro, né? Que é um outro exemplo bastante bom sobre quanto a metodologia que está sendo utilizada, ela é sensível para pegar aquilo que você está procurando. Então, esse foi o questionamento da Anvisa, foi só esse, tá? Nesse ponto. E a empresa, se ela responder, e se Deus quiser, vai responder e vai dar tudo certo, porque quanto mais vacina, melhor para a gente, a vacina vem para cá. É uma vacina que tem um nível de eficácia publicado super bom, né? Existem alguns pontos aí, mas que eu não acho que foi o ponto principal de questionamento da Anvisa, né? Sobre a eficácia da vacina, e que eu espero que seja aprovado o quanto antes, com o nível científico necessário. E por Vanessa, último... eu vou ser o cabelo da sopa. No seu prato. Falar. Que, assim, a conversa tá muito boa, mas infelizmente o tempo tá um pouquinho já estourado. Mas, assim, como é muito rico e também é complicado a gente discutir um assunto desse sem dar um embasamento bom, porque, na verdade, a gente sabe que a desinformação que tem corrido, como você bem colocou, que são os sommeliers, agora que a gente tem de tudo, né, de toda a área de conhecimento, as pessoas mal têm ensino médio, alguns, e se acham no direito, ou mesmo aquelas pessoas que fizeram as suas graduações, mas parece que não entenderam nada daquilo que elas estudaram, né, quando são da área da saúde, enfim. Mas, assim, eu ia pedir só para tu tentar sumarizar ali, tipo, a terceira pergunta, que também ela é muito importante, que eu acho também que isso aí é uma coisa que houve muita discussão do porquê, se, tipo... Os Estados Unidos aprovou uma vacina, por que a gente não pode usar se lá já aprovou? Por exemplo, tu puder fazer uma fala... Eu vou falar em duas linhas, pelo mesmo motivo que o FDA no passado não deixou entrar a talidomida. Porque é a obrigação da Anvisa ter a proteção da população. O FDA é uma agência altamente regulada? A Anvisa pode seguir o que o FDA fala? Pode, mas existem particularidades da nossa população que são importantes. Por exemplo, clima, né? A gente sabia que trazer a vacina da Pfizer ia ser uma grande dificuldade, né? Por conta do clima aqui, que a gente não consegue manter, né? Nos postos de saúde não tem. Então a Anvisa tem obrigação, né? Como missão dela, de olhar para a nossa situação do Brasil e entender quais são os problemas, né? Como isso pode ser um problema para a população, tá? Então eu acho que a mensagem aqui a missão da Anvisa é proteger a população, e ela tem feito essa missão com uma maestria, e a gente está vendo que ela não está politizada, e essa reflexão final que eu queria trazer. Ela tem que ser imparcial, a ciência, né, dentro da urgência que a gente necessita ter, né, e a Anvisa está tendo essa urgência também, sim, mas totalmente imparcial, e olhando o público, né, a população que foi dada essa missão aí para a Anvisa, que é uma missão tão importante e tão digna, né? Sim. Bom, Vanessa, eu agradeço aí a sua fala, que foi muito bom, e assim, eu adorei o teu exemplo da talidomida, que assim, para quem é farmacêutico, que é o meu caso também, tipo, é o exemplo clássico nas aulas de toxicologia que a gente estuda, é sempre esse caso usado, e eu, inclusive, eu até sugiro para as pessoas assistirem um documentário, não sei se você conhece, que é o Attacking the Devil,
que tinha até no Netflix, que eu fiquei, assim, abismado, choque, porque... né? Pois é, porque, na verdade, assim, para quem não viu esse documentário e puder ver, eu recomendo, que é bem interessante, porque eles falam, inclusive, que a talidomida, ela não foi desenvolvida para essa finalidade, ela foi, na verdade, criada para ser um antídoto do sarin, que era um dos gases que se usava nas câmaras de gás para matar o povo lá na época do nazismo. Então, assim, foi feito coisas horrorosas, foi tudo acobertado, e aí, tipo assim, alguns países como a Inglaterra, que, na verdade, o grande rebuliço que nesse documentário eles mostram foi lá na Inglaterra, né, no Reino Unido, descobriram que muita coisa foi obscura. E, por exemplo, os Estados Unidos, pela postura deles de não aceitarem simplesmente, né, que estava tudo ok, porque a Alemanha dizia que estava tudo ok e o laboratório pressionava, né, então eles não se deixaram levar e protegeram, né, a população. O Brasil, que foi meio... Na época nem tinha, né? O Visa não existia nada naquela época, né? Então, assim, foi Maria vai com as outras e, infelizmente, a gente tem uma geração aqui no país disso, né? E aí eu vou aproveitar, eu acho que já, porque a gente está ainda falando de medicamento, e teve algumas perguntas aqui. A primeira coisa seria, assim, com relação à questão aos usos off-label dos medicamentos. Por que que, então, a empresa não solicita a inclusão na bula? Seria só uma questão processual mesmo, assim, de custo, de ter que mandar refazer o registro, ou é porque, às vezes, o uso off-label ele não é tão significativo ao ponto de solicitar essa inclusão? Você saberia... O uso off-label, ele não é um uso de estudo. Quando a gente está falando de off-label, a gente está dizendo que todo médico tem descrição para receitar qualquer coisa, as suas, né, de acordo com o seu conhecimento. Eles vão em simpósio, olham. Tem um exemplo legal, que é um produto que era um colírio, e depois descobriu que crescia cílio. E aí o povo passa no cílio, assim, fica gigantesco. Como descobriu isso? Usando off-label. Começou a olhar, usava o colírio ali, olha, nossa, estava ficando com o cílio comprido. Então, esses usos off-labels, eles são observacionais. Eles não têm o mesmo protocolo do estudo que é feito para provar uma tese. Né? Quando a gente está falando de ciência, a gente está falando que eu quero provar uma hipótese, né? O uso off-label, ele não é monitorado, então eu posso dizer, não, isso funcionou para mim, né? Como que eu sei que funcionou? Não foi feito teste, não foi feito... Então, ele precisa ser monitorado para poder ter essa inclusão. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é legal, que usa off-label aqui, mas que nos Estados Unidos já tem uma proposta. Meu marido teve um problema, e ele precisou tomar um antibiótico, que é a nitazoxanida, tá aí, inclusive, né? E essa nitazoxanida, ela não era aprovada para essa indicação, que é Clostridium difficile, né? Quando você toma muito antibiótico, você tem um problema com a flora intestinal e fica um problema na prevalência desse Clostridium difficile, né? E aí, eu lendo um estudo, eu percebi que esse produto tinha essa indicação pedida nos Estados Unidos, e aqui já era usado off-label, e ele usou e realmente resolveu. Então, por que aqui não tem essa indicação para nitazoxanida ainda? Porque ninguém veio e pediu. É off-label aqui, mas lá fora já tem o estudo feito. Então, o off-label, ele é observacional, ele não pode ser incluído na bula porque ele não tem técnica científica, né? Você não consegue provar uma hipótese, né? Por isso. Sim. A gente já tocou uma dura aqui que não podia pergunta agora nos bastidores, mas só complementando a resposta da Vanessa, que eu acho que é interessante, porque na parte da medicina veterinária nós temos alguns exemplos de uso off-label, algumas vezes, de certa forma, necessários, né? Porque é diferente para o humano. Temos várias espécies diferentes de animais, então, por exemplo, tem um medicamento para galinha e não tem para codorna, então você pode, em alguns momentos, ter essa autonomia como médico veterinário de fazer o uso off-label. Entretanto, é um assunto preocupante para a gente está tentando regulamentar esse uso, inclusive no contexto que eu vou falar, que é da parte do enfrentamento à resistência aos antimicrobianos. E também, aproveitando também, só enfatizando a importância que a Vanessa comentou da imparcialidade da Anvisa ou de qualquer outro órgão governamental, que na verdade são políticas de Estado. Então, a gente tem que tentar fazer esse convencimento da população que existem políticas de governo, obviamente, agora existem políticas de Estado, que não podem ser influenciadas pelo governo. Então, pois porque até porque o governo político passa, o Estado fica, né? Então, assim, e a população não também, pode ser do jeito que quem está, digamos, no comando. Né? E a população precisa de alimentos, medicamentos seguros e tudo mais. Né? Sim, bom, Diego, já que você... Desculpa aí te interromper.
Então, na verdade, tem outras perguntas aqui, mas a gente joga mais para frente, porque já que você quis aí, então, falar de uso off-label entre, quer dizer, animais de, pelo menos da mesma categoria, né? As aves, enfim. Então, assim, eu passo agora a bola para ti, para você falar um pouco, então, aí dessa parte regulatória, enfim, da parte de alimentos, né? Passa aí um pouco da tua experiência para a gente enriquecer aí a noite também. Tá bom, eu vou compartilhar. Mas tem que ter, cadê tem que ter mais aí, cadê? Tá aqui. A Vanessa já acabou o gin dela. Não, é água. É água que passarinho não bebe. Pior que tá tão pouquinho que parece gin mesmo, né? Tipo, tá cheio, né? Já fica acertado, né, Vanessa, que a gente vai ter que ser convidado pro próximo também para você poder tomar uma cerveja. E aí no bar, né? Não em formato de live. Também, sem dúvida. Moderador, então tá comigo a palavra? Como é que tá aí? Pode ir tocando? Porque eu vou compartilhar também a apresentação. Eu vou tentar ser rápido também. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo aí? Alguém me confirma, por favor. Aparecendo, moderador. Apresentação. Bora. Olha aí, ó, já tem até a festa ali, ó, do lado. É tu? Ali aparecendo? É porque eu não tô vendo nada, eu tô vendo só a apresentação. Mas é tu aqui na apresentação? Sou eu vou complementar a apresentação que você fez, né? Eu não tenho doutorado, não tenho PhD, mas eu sou sanfoneiro, né? Então já dá um upgrade aí também. Mas é aquela coisa assim, hoje tá do jeito que a gente tem que ser versátil, tem que fazer um monte de coisa. Que aí também, tipo, a gente canta, dança. É igual aqueles produtos do Polishop, até corta legume. Pois é. Eu ainda faço merenda, né? Eu faço cupcake, bolo aí, o diabo 4 aí. Mas fica contigo aí. Eu também tenho 4 cães também, igual ela tem 8 gatos. Mas eles não estão aqui, não. Eu não estou em casa no momento, então estou sem a sanfona. Mas se sobrar um tempo aí, tem um cavaquinho aqui que dá para dar uma enganada aí em algum som. Então, eu também vou fazer uma apresentação breve aqui com slides. Não queria usar slides, eu queria na verdade, estar no bar, né, com vocês, para que hoje fosse, de fato, uma coisa diferente, né? Eu acho que a gente precisa melhorar a forma de comunicação para assuntos polêmicos de uma forma geral, seja assuntos, né, diretamente ligados à ciência, ou até mesmo o que eu vou falar, que são as políticas públicas, né, para que a gente, não sei, talvez alcance mais, né, as pessoas e sensibilize mais alguns temas que a gente precisa melhorar, né, em relação aos argumentos das pessoas, para que tenham mais base, né, de informação, para terem consciência das coisas, não irem somente na emoção, ou somente, enfim, seguindo algum ídolo, alguma coisa assim. Então, inicialmente, agradecer, eu estou sem meu copinho aqui, eu não estou em casa, mas estava precisando de um pint novo, né? Então, obrigado aí à equipe que me encaminhou esse pint aí, que vai ser muito útil na minha vida fora do Ministério da Agricultura. Então, assim, o que eu vou falar aqui está relacionado ao que a Vanessa falou muito bem, né? Falou alguns assuntos que eu vou reiterar aqui também, mas é um pouco diferente, porque eu vou falar, de certa forma, as políticas públicas no âmbito do Ministério da Agricultura, né? Então, se você pegar a própria missão do Ministério da Agricultura, está lá, promover o desenvolvimento sustentável da agropecuária, a segurança e competitividade de seus produtos. Ou seja, desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável, você tem que ter um tripé, que é a parte econômica, social e ambiental. Então, assim, o lucro não pode estar acima de tudo, e nem a emoção também. Então, a gente tem que ter sempre um equilíbrio, né, das discussões, dos argumentos, para que a gente estabeleça as políticas públicas adequadas, né, visando a proteção da população, seja de saúde pública, seja da parte econômica, ambiental e tudo mais. Então, eu podia ficar só nesse slide aqui para a gente trocar ideia sobre o assunto hoje, né, que e também o título da conversa que hoje está agências, né, assim, agências reguladoras, na verdade, tem um contexto específico, que foi na parte de concessão, né, de contextos públicos, né, então temos a Anvisa, temos a parte de água, de petróleo, de comunicação, enfim. Só que, assim, o MAPA não é uma agência, né? É um ministério do federal, mas ele também tem a parte de regulamentação. Então, indiretamente, também tem a parte de regulação, obviamente. Na verdade, a gente é regulado desde que nasce, né? Dentro de casa já temos as nossas regras, em todo lugar temos as nossas regras. Então, a gente precisa de ter esse equilíbrio
de forças, discussões para que, visando, né, o bem comum da população como um todo, em qualquer esfera. Aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, né? Para o meu lado, assim, que eu trabalho atualmente, eu estou num contexto, principalmente na divisão que eu trabalho hoje, no enfrentamento da resistência aos antimicrobianos, que é um tema aí que está na alta pauta política mundial já há um certo tempo, e temos o nosso braço, né? As ações específicas em relação à parte da agricultura. Então, temos um trabalho específico no Ministério da Agricultura sobre o tema. Então, só para clarear, né, é um tema que temos um estudo recente que prevê para 2050 que a gente, se as coisas não alterarem, né, se os números não forem alterados, passaremos, então, de um número atual de 700 mil pessoas de mortalidade por ano para 10 milhões em 2050, ou seja, seria aí a principal causa-mortes de seres humanos em 2050. Então, diante desse contexto, né, da detecção de resistências antimicrobianas a nível global, a gente tem uma preocupação da alta pauta política global, ou seja, vou tentar ser rápido aqui também, porque tem bastante slide ainda. Em 2015, tivemos um plano de ação global para enfrentamento ao tema. Ele é um plano estabelecido no contexto da saúde única. O que seria isso? Ele envolve, então, a saúde humana, saúde animal e a saúde ambiental. Então, não sei se é uma tendência, mas, enfim, e esse tema aqui é um dos principais exemplos de trabalho nesse sentido. Então, ele foi elaborado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde Humana, digamos assim, pela OIE, que é a parte de saúde animal, e pela FAO, que é o organismo responsável pela segurança alimentar e agropecuária no âmbito da ONU, tá? Que forma, então, uma aliança tripartite. Desde então, diversas ações foram tomadas em relação a esse plano de ação global, inclusive no ano seguinte, ainda em 2016, teve uma assembleia específica na ONU para tratar sobre o tema, onde diversos compromissos foram assumidos. Onde eu quero chegar com isso? Porque para você estabelecer uma política pública, obviamente tem um fator interno, né, de proteção da população, tudo mais, de saúde pública. Mas também tem essa parte de compromissos internacionais que o país assume perante a esses organismos. No caso do Brasil, não podia ser diferente em relação ao tema. Os compromissos foram assumidos perante a ONU, a OMS, a OIE, FAO e tudo mais. E aí, em 2018, foi elaborado, então, o nosso Plano de Ação Nacional de Prevenção à Resistência aos Antimicrobianos no âmbito da Saúde Única, que é coordenado pelo Ministério da Saúde, também o nosso que eu falo, o Ministério da Agricultura, que são as ações tão específicas em relação à agropecuária, e ele está completamente inserido no contexto dessezinho aqui, o amarelinho, da Saúde Única do Ministério da Saúde, e também temos o PANVISA, que aí já é o específico das ações da vigilância sanitária, tá? Então, são só assim, uma contextualização que justificam as ações de política pública para esse tema. O Ministério da Agricultura tem diversas regulamentações, né? Eu estou só explicando um pouquinho, assim, puxando a sardinha para o meu lado, para esse tema que é extremamente importante atualmente, que todos nós temos bastante a contribuir. Tá? Então, rapidamente também, isso é um quadro resumo de como o nosso plano de ação, né, do Ministério da Agricultura é estabelecido. Ele tem os mesmos objetivos estratégicos do Plano de Ação Global, que foi estabelecido lá pela OMS, pela Aliança Tripartite, na verdade. Tá? E aí eu vou citar rapidamente algumas ações de regulamentação dentro do plano de ação. Então, obviamente, o plano de ação é muito maior do que isso. Vocês podem consultar lá no nosso site na internet, obviamente. Tá? Então, temos aí recentemente implementado o nosso plano de vigilância e monitoramento da resistência aos antimicrobianos na agropecuária. Qual que é o objetivo disso? Avaliar riscos, tendências e padrões na ocorrência e disseminação da resistência por meio de alimentos de origem animal produzidos no Brasil. Para quê? Para quem estiver trabalhando no órgão público tenha informação para tomar decisão, para você poder avaliar o que a gente está fazendo hoje está adequado ou não está adequado. E aí você altera o rumo ou não. Então, essa é uma das ferramentas que a gente tem para esse tema, em relação às políticas públicas adotadas pelo MAPA. Tá? Outra que também está nesse contexto, que é a parte, especialmente, de retenção de receituário veterinário, como já é feito na saúde humana. A gente está trabalhando para avançar nesse contexto também. Como que a gente trabalha nesse sentido? O MAPA decide tudo sozinho? Não. A gente sempre, né, envolve diversos atores envolvidos com o tema. Nesse caso, foram realizadas oficinas aí com a Anvisa, com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, com a Aliança, que é uma aliança do setor privado para enfrentamento do tema da resistência aos antimicrobianos, uma avaliação de impacto regulatório com a CNA, que representa aí os produtores de uma forma geral, o Sindan, que aí já está na parte de medicamentos, a Alanac também,
Enfim, a gente tenta sempre dar a maior transparência possível e dar voz e discussão e possibilidade de discussão para que os objetivos sejam atingidos. A gente não entende que a gente que está lá no mapa vai entender de tudo, vai conseguir resolver tudo sozinho. Não, a gente tem que ouvir todo mundo, principalmente nesse tema, que é extremamente multidisciplinar e envolve o contexto de One Health, de saúde única. E aí, outra questão também envolvida com essa temática ainda, que são as proibições de algumas classes de antimicrobianos como melhoradores de desempenho. Então, isso acontece desde 98, inicialmente com a vulparcina e mais recentemente com a tilosina, lincomicina e tiamulina, atendendo às recomendações internacionais, tá? Da OMS, da OIE, especialmente nos antimicrobianos críticos aí para a saúde humana. Tá? Essas proibições são para melhoradores de desempenho, não é proibições como terapêutico, ou enfatizar principalmente para quem não é da área. Tá? Aí, reforçando a importância do tema, meu amigo Diego está aí presente também, meu xará, que trabalha com aftosa, só enfatizando que o tema da residência é mais importante que a aftosa, a gente tem aí o contexto, novamente, o contexto global para o tema. Isso aqui, por exemplo, é um projeto de cooperação internacional que o Brasil participa atualmente. Ele é financiado pela União Europeia e executado pela Aliança Tripartite, novamente, OMS, OIE e FAO. Ele tem o objetivo de fazer aquele plano de ação ser cumprido. No nosso caso, a gente já está trabalhando e, graças a Deus, já com bastante coisas já efetivadas, graças à comissão que existe dentro no âmbito do Ministério da Agricultura, não somente a divisão na qual eu trabalho, é uma comissão que envolve diferentes departamentos, diferentes know-hows ali dentro, isso é importante também, tem colegas da inspeção, dos laboratórios, a parte de fomento de boas práticas agropecuárias, então são decisões tomadas de forma conjunta dentro do Ministério da Agricultura também, então isso é importante para o tema. Temos também a importância do Códigos Alimentares, nós temos a nossa colega Suzana lá, que trabalha com a gente lá no Ministério da Agricultura, que já participa dessas discussões, a Esther também, que também é da divisão, já discute esses temas já há bastante tempo. Para quem não sabe, Códigos Alimentares, na verdade, ele estabelece, então, códigos, recomendações para temas especialmente da segurança alimentar, de uma forma geral. Só que ele também dá a base para o comércio internacional, para a OMC. Então, o Brasil, obviamente, como acho que a maioria tem ciência, ele é um player, né, do agronegócio, um grande exportador de carnes e tudo mais, então ele tem que estar adequado, né, às recomendações internacionais. Então, em relação a esse tema, reiterando a importância também, está sendo revisado as recomendações de vigilância integrada da resistência antimicrobiana de origem alimentar. Então, é um trabalho que a gente já faz há um certo tempo dentro do Ministério da Agricultura para que esse tema, de fato, seja tratado com a devida importância, porque é muito grave, então a gente tem que está sempre reiterando. E ainda em relação ao contexto mundial, nós temos também no contexto da ONU, recentemente, em novembro do ano passado, um grupo de líderes globais estabelecido, que temos a honra de ter um colega do Ministério da Agricultura, o Guilherme Antônio da Costa Júnior. Ele, além de ser adido agrícola do Ministério da Agricultura lá em Bruxelas, ele também é o presidente da Comissão do Códigos Alimentários. Então, esse grupo é um grupo político que envolve primeiros ministros, ex-ministros, que tem o objetivo de manter a pauta da resistência, do enfrentamento à resistência dos antimicrobianos, uma alta pauta política global. Tá? Então, esse foi um panorama geral aí em relação ao tema o qual eu trabalho hoje. Estou tentando ser o mais breve possível para que sobe tempo para a gente trocar uma ideia, tocar um cavaquinho aqui, se der tempo também, aí é o moderador que decide. Então, seguindo, aí eu vou dar alguns exemplos aqui agora de outras ações do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura é muito amplo, né? São diversas ações, eu não sou especialista de todas as áreas, mas obviamente eu vou tentar aqui dar uma pincelada em cada uma. Então, em relação aos produtos veterinários, como já bem explicado também pela colega Vanessa, em relação aos produtos veterinários, temos também uma coordenação lá responsável por essa parte, do registro e autorização de uso dos produtos veterinários. Que vai avaliar o quê? Vai avaliar a qualidade do medicamento, para autorizar ele ser registrado e utilizar. Basicamente seria isso. Ó, identidade, atividade, pureza, inocuidade, eficácia, segurança. Aí já pegando um gancho, né, que foi da palestra de ontem, que eu adorei, foi muito legal. E já somando também o que a Vanessa falou em relação à imparcialidade e a políticas de Estado. O tema de ontem eu acho extremamente importante, porque talvez por causa de algum certo tipo de pudor, né, a discussão não avança e a gente acaba prejudicando tanto pessoas como animais
podem utilizar, né, um medicamento que já tem os estudos, enfim. Se for comprovado que não é para ser utilizado, ok. Agora, não pode, baseado em pudor para uso recreativo, ou isso e aquilo, a discussão não avançar, né? Mas, aparentemente, pelo que a gente viu ontem, essas barreiras estão sendo rompidas aí devagar, né, pela sociedade como um todo. Então, enfim, é triste ainda ver isso, né? Porque a gente pode estar... Eu tenho um cachorro que tem problema de convulsão e tudo mais, e é um medicamento que aparentemente poderia resolver. Então, a discussão minimamente tem que avançar, né? A gente não pode se basear nesse tipo de emoção para definir alguma coisa desse nível, né? Que pode prejudicar pessoas e animais também. Tá? Ainda em relação aos produtos veterinários, temos também a farmacovigilância veterinária, específica, como a Vanessa também já comentou alguma coisa, mas em relação ao mapa, nós estamos ainda avançando. Mapa do Ministério da Agricultura, tá? Para quem não sabe, a gente, né, vai falando, acho que todo mundo sabe o que a gente está falando. E a gente não tem um ato normativo específico ainda, mas a exigência já existe, lá no decreto principal lá que estabelece a questão do registro de medicamentos. Então, como ela falou, é um conjunto de medidas de monitoramento pós-comercialização. Então, depois que o produto é colocado para utilização, digamos assim, pode vir a acontecer efeitos adversos e tudo mais, então tudo isso tem que ser monitorado, notificado, investigado, tá, para proteger a população. Então, é um trabalho integrado, obviamente, com o setor regulado, com o órgão público que regula. Outro exemplo também, aí já na linha do que o moderador pediu, que eu falasse em relação à parte de alimentos, né? Temos também o nosso Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, que é um trabalho específico mais para a parte de segurança química dos produtos de origem animal. Então, são amostragens realizadas anualmente em carnes, ovos, leite, mel. Para que serve essa amostragem? Para detectar, então, o limite máximo de resíduos que são estabelecidos pela Anvisa, tá? Visando, então, um produto inócuo, um produto seguro para consumo da população. Graças a Deus, os últimos resultados do PNCRC, tenho dificuldade de falar esse nome, são muito bons. Então, a gente tem um alto índice de conformidade dentro desse programa, tá? Que ele, na verdade, indica também o período de carência dos medicamentos, enfim. Obviamente, está envolvido também no contexto de comércio internacional. Os países também exigem essas medidas de países exportadores, como o Brasil. Tá? Quais são, então, as substâncias avaliadas? Uma ampla droga de medicamentos veterinários, né, autorizados e proibidos também, como antimicrobianos, promotores de crescimento, tirostáticos, beta-agonistas, enfim, também agrotóxicos, contaminantes inorgânicos, micotoxinas e dioxinas. Tá? Então, esse vai ser o jeito que eu vou falar aqui, tá? Para encerrar aqui a apresentação inicial. Eu vou só dar uma panorama geral sobre alguns temas específicos dentro do mapa. Temos também, obviamente, né, o nosso CIF, que é a parte de inspeção de produtos de origem animal, é o Serviço de Inspeção Federal, tá? Que, enfim, talvez seja um dos mais conhecidos, no âmbito do Serviço do Ministério da Agricultura. Ele trabalha na inspeção de carne, de leite, de ovos, de mel, todo tipo de carne, pescados, bovino, suíno. No caso da foto aqui, é um exemplo de um abatedouro de aves, né? Então, existem lá ações, tanto da parte operacional do abatedouro, da parte de estrutura, da parte de desinfecção, de limpeza, higienização, e, obviamente, da parte de linha de inspeção, né? Para que a equipe do sistema de inspeção possa avaliar se os produtos estão adequados ou não para consumo, ou seja, se tem doenças contagiosas, tem contaminações, se tem traumas, enfim, são diversas formas de separação desses produtos para consumo humano ou não. Então, o objetivo principal, né, disso não é porque ninguém quer prejudicar ninguém, pelo contrário, é a saúde pública, né? Então, a gente quer que os produtos que sejam consumidos pela população tenham medidas de higiene adequadas, todos os procedimentos operacionais adequados, para que a gente não tenha esse tipo de situação, que são extremamente perigosas, que podem levar à morte algumas pessoas que consumem, dependendo do que for transmitido por produtos que não são produzidos da forma adequada, tá? Inspeção vegetal, aí obviamente não é a minha área talvez nesse contexto seja só de consumidor mesmo, né, de cerveja, vinho, que eu particularmente gosto também, mas obviamente são ações específicas no âmbito do Ministério da Agricultura, que também exigem lá
enfim, parte de qualidade e tudo mais, para registro e comercialização desses produtos. O azeite também, que vira e mexe a gente vê alguma matéria ou outra aí na mídia, de apreensões e tudo mais. Vigiagro, o que seria isso? Aí, mais um tema que o moderador também queria falar, que tinha pedido, que às vezes a pessoa chega no aeroporto e aí vai, a pessoa está lá com, sei lá, um abacaxi da Malásia, não, esse abacaxi não pode entrar. Fala, nossa, esse fiscal quer comer meu abacaxi, o meu pimentão. Não, não é isso. O objetivo dessa vigilância agropecuária internacional que acontece nas fronteiras de uma forma geral, né? Portos, aeroportos, ou fronteiras secas também, em foz e tudo mais, é proteger o plantel nacional animal ou a parte dos vegetais também. Né? Então, a gente não pode introduzir pragas, principalmente pragas exóticas, de outros países. Né? Então, é um trabalho nesse sentido. Né? Porque ninguém quer atrapalhar a vida de ninguém, mais uma vez. E aí, só para mostrar também, não sei qual foi a data, mas estamos avançando nessa questão do uso de cães, né? Farejadores, é muito legal, né? Temos chama K9, Vigiagro K9, que é a utilização dos cães aí, que melhora muito a nossa eficiência, né, para a prevenção, porque não dá para comparar, né, a capacidade de faro que esses animais têm com o nosso trabalho. Tá? Aí, alguns exemplos que estão lá no site do Vigiagro mesmo, que são exemplos de produtos que não têm tanto risco para a introdução de pragas, que basicamente são produtos que têm algum processamento industrial de esterilização. Então, temos aí amêndoas torradas, bebidas destiladas, geleias, conservas e demais produtos industrialmente esterilizados, pasteurizados, fermentados, sulfitados, enfim, um monte de formas que, na verdade, eliminam os micro-organismos. Então, você diminui o risco para a introdução de pragas. E aí temos alguns não autorizados, né? A não ser que você atenda a parte de documentação sanitária. Aí é um universo muito grande, mas eu deixei um exemplo aqui, que com meu amigo Guilherme, lá que trabalha, o japonês, trabalha lá na divisão de sanidade suína, por exemplo. Se um país tem um foco de peste suína africana hoje, a pessoa não vai poder trazer o mini pig dela com ela, viajando com ela. Não vai entrar aqui. Isso é o quê? Porque a gente não quer que tenha o menor risco dessa doença entrar aqui. Uma doença que não tem na América, por exemplo, atualmente. Então, é um trabalho, assim, de prevenção total. Então, só um exemplo de como essa é obviamente, uma análise de risco que você faz para cada produto. E aí, cada produto vai ter um risco para determinada produção ou para determinada plantação, enfim. Ninguém está tirando isso da cabeça para prejudicar ninguém, muito menos para o fiscal comer na sala que foi apreendido. Tá? Outro exemplo também de ação aí do Ministério da Agricultura, nesse contexto de regulamentação, é a nossa estação quarentenária lá em Cananéia. Atualmente, ela acaba tendo uma utilidade, digamos assim, maior para suínos de reprodução que são importados. Eles ficam lá nessa estação, ou seja, não são internalizados no Brasil até que os resultados laboratoriais sejam encaminhados para o Ministério da Agricultura, ou seja, também salvaguardando aí o nosso plantel nacional de suínos. Também temos lá um espaço para aves ornamentais também, de finalidade comercial. Então, também é uma outra proteção também para o setor avícola que, principalmente, quem é do sul aí que está assistindo sabe a importância, né, que suinocultura e avicultura tem para o país. Tá? Então, seguindo aqui, vou citar um pouco aqui agora também sobre programas sanitários do Departamento de Saúde Animal, sobre algumas áreas de produção animal, obviamente. A carne bovina, só para enfatizar a importância do setor para o país, né, porque, enfim, é uma tipo de discussão também que às vezes vai para um lado da emoção, né, mistura-se um pouco as coisas de opções, né, de dieta, digamos assim, com a importância do setor para a população, né. Então, nós temos cidades aí que funcionam em função do setor avícola, por exemplo, ou por meio das granjas, ou por meio dos abatedores e tudo mais. Então, tudo isso tem uma importância social e econômica muito forte, que a gente também tem que tomar muito cuidado em relação a algumas emoções para a discussão. Então, a carne bovina, por exemplo, o Brasil, o maior exportador e o segundo maior produtor do mundo. Então, aí tem o xodó aí de algumas pessoas lá no Ministério da Agricultura, que é a febre aftosa. É um trabalho que já é realizado há muitos anos no Ministério da Agricultura. Febre aftosa é uma doença extremamente contagiosa, mas, assim, ela não é um
causa uma mortalidade tão alta na população bovina, a não ser em animais mais novos. O problema é que ela, além de ser muito contagiosa, ela diminui também a parte de produção do animal, né? Seja pela dificuldade de ingestão de alimentos, como vocês veem, essas lesões, né? Obviamente vão prejudicar a parte de alimentação, a parte de locomoção também, né? Ali no casco, as lesões, enfim. Então, pelo fato de ela ser muito contagiosa, isso ao redor do mundo, quando um país tem um foco, ele não é bem visto, digamos assim, ele vai sofrer barreiras comerciais. Então, como a gente tem esse contexto de grande produtor, obviamente a gente tem que atender as recomendações internacionais. Então, um trabalho realizado já há muitos anos, que atualmente o Brasil já é o país inteiro livre com vacinação, estamos avançando aí para chegarmos a ser um país sem vacinação, enfim, é um trabalho realizado a muitas mãos aí, em nome do Ministério da Cultura já há muitos anos. Carne suína, Brasil, quarto maior exportador, quarto maior produtor. Em 2020, por exemplo, mais de 80 países que o Brasil enviou os produtos de carne suína. Também temos ações aí para a peste suína clássica, peste suína africana. Peste suína clássica, o país é dividido atualmente em zona livre e zona não livre. Então, obviamente, isso vai gerar restrições de trânsito. Se você está numa zona não livre, o seu produto não vai poder, o animal não vai poder entrar na zona que está livre. Então, enfim, são algumas ações que, repito, não são tiradas da cartola de ninguém, né? São decisões técnicas que têm que ser adotadas e, como eu disse, são decisões tomadas por muitos atores envolvidos. Você não vai ver o Ministério da Cultura tomando uma decisão dessa de forma separada e sozinho, não. Em relação à peste suína africana, também é um tema que está muito em evidência no momento, tivemos aí bastante focos na Ásia, especialmente alguns na Europa também. Na América, como eu já falei, também não há, somos considerados livres na América. E no Brasil, o último foco foi em 81, e em 84 ele foi considerado como livre para essa doença. Tá? O principal fator responsável pela introdução em novos países são restos alimentares contaminados, o que justifica, então, como já falei lá, algumas medidas em relação ao vigiado. Então, tudo é interligado. Temos também ações de vigilância específica, principalmente na zona livre e tudo mais. Temos lá, como eu já falei, de Cananéia, né, que está ali embaixo, aquela vai de quarentena para os suínos importados. E, enfim, são ações específicas, então, para sanidade de suínos. Para carne de aves, é a área que eu trabalhava até dezembro. Não sei se o Bruno, a Sabrina, ou a Dani, a Sabrina da Embrapa também estão assistindo, mas um salve aí para vocês, saudade também. Nós somos, então, o maior exportador e o terceiro maior produtor nesse setor a nível mundial. Nesse setor, talvez o principal tema seja a influenza aviária, inclusive é um tema de alta importância também para a saúde pública mundial. Também é um candidato a pandemias e pandemias gravíssimas que podem vir a causar alta mortalidade. Então, também é uma doença que é trabalhada no contexto da saúde única. Então, somando isso, nessa preocupação com a alta produção avícola nacional, diversas medidas são estabelecidas pelo Ministério da Agricultura. Novamente, todas elas de acordo com o que, no caso aí, a OIE, a Organização Mundial de Saúde Animal, estabelece. Tá? Então, são ações de vigilância permanente, seja em sítios de aves migratórias, seja em abatedouros, seja em atendimento de notificações de alta mortalidade, enfim, em aves de descarte. São várias ações que são constantes, fora a preparação do setor veterinário oficial para o atendimento da emergência sanitária. Então, obviamente, pode vir a acontecer um foco de influenza aviária a qualquer momento. Então, quanto mais rápido isso for erradicado, né, no nível de foco, melhor para o país em relação a restrições comerciais e também para o risco para a saúde pública, obviamente. Então, reiterando, especialmente em relação aos programas sanitários, é importante frisar, né, que essas ações estabelecidas de políticas públicas, elas são baseadas nas recomendações internacionais em relação aos programas sanitários, especialmente em relação à OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, que vai, então, balizar o contexto mundial do atendimento a essas regras, tá? Então, aí, Diego, eu vou agora dar uma de influenza. Você falou de aves e suínos, aí mexeu com a área que
a gente aqui, né, de Concórdia, da Embrapa, e eu vou dar uma de peste suína e de influenza aviária, que também o nosso tempo está um pouquinho já estourado, mas enfim. Mas assim, eu vi que tu ainda tinha um slide ali, mas tu conseguiu, eu acho que, fazer uma síntese importante, assim, interessante do Ministério, né, nessa parte de... É como você falou, tem a parte regulatória, mas também tem a parte de políticas públicas associadas, né? Porque a regulação, querendo ou não, ela vem derivada de políticas, né? Ela não vem do nada. E, assim, muito interessante, muito bom. E, assim, infelizmente, como é um ambiente muito amplo de assuntos, né? A gente tem muita coisa. Eu acho que, tipo assim, daria para ser vários pints só para destrinchar todos os temas, né? Não só dessa parte... animal, né, da parte de alimentos em geral, mas também da parte de medicamentos, né, que, enfim, são assuntos amplos que trazem discussão, curiosidades, enfim. Então, assim, eu acho que a gente poderia, eu não sei, para não te cortar totalmente, Diego, tu quer finalizar aí uma frase impactante? Toma um gole e faz a sua frase impactante para fechar a sua fala. Tá claro, é Heineken 0, tá? Então, não é? Então, cara, eu reitero o que eu falei no começo em relação à importância de políticas públicas de Estado, né? Não sejam... claro que alguma influência vai ter, né? Do governo e tudo mais. E, além disso, do tripé, né? Econômico, social e ambiental para as políticas públicas. Que o lucro não esteja acima de tudo, obviamente. Que as emoções também não estejam acima de tudo. E que tudo seja... enfim, discutido com diversos atores envolvidos para que você alcance o objetivo da melhor forma. Que isso é, inclusive, uma coisa importante que tu colocou, né, da parte econômica, que às vezes as pessoas não entendem, ou quando vem na mídia, como as reportagens, às vezes elas não trazem um embasamento realmente do porquê, né, das coisas, que nem a gente tem visto aí da parte das vacinas, muita desinformação. Mas, assim, o que a gente observa, assim, sei lá, como você falou, né, da questão da resistência antimicrobiana, a gente sabe que existe essa tendência, né, da retirada dos antibióticos da produção animal e tal. Aí, o que acontece se um país insiste e continua botando antibiótico na ração dos animais? Vai chegar no mercado e o que o mercado vai fazer? Não entra. E aí, isso gera um impacto, né, para o país que está exportando aquele material, que aí perde por exemplo, o Brasil mesmo, vez ou outra acontece, né, aquelas questões por problemas, enfim, e aí fecha o mercado, e aí aí para quem não entende, o importante tem que entender assim, ó, que abrir mercado econômico não é uma tarefa simples, assim, tipo, quando se consegue, né, conquistar um novo mercado para fornecer alimentos, insumos, o que quer que seja, e aí por causa de, às vezes, práticas inadequadas, né, porque as pessoas não querem seguir as questões regulatórias do país para onde elas vão exportar, ou mesmo a legislação do país, né, que já tem uma série de regras, né, enfim. É uma questão que realmente é importante as pessoas terem conhecimento, que às vezes quando se barra uma exportação, ou barra uma importação também, tem essas questões associadas, né, não é simplesmente porque as pessoas não querem, né, deixar. E a Vanessa, vamos entrar, Vanessa. Também. Eu não sou cientista, mas a importância da ciência, né, para todas essas políticas públicas adotadas, né? E as recomendações internacionais também são baseadas em ciência. Então, só para enfatizar, eu não sou cientista, mas sou um grande fã do trabalho de vocês que são cientistas. Cara, não tem como ser diferente, né? Elas que vão balizar todas as políticas adotadas. Que, na verdade, tudo no fim fica sendo a questão, aquela coisa, metodologia científica para você ter o mínimo de qualidade. Na verdade, para você tomar decisão, você tem que ter dados de qualidade. E aí eu faço até uma primeira provocação, daí, Vanessa, pronto. Que aí talvez a Vanessa possa até fazer uma complementação, que é, por exemplo, assim, o que a gente tem visto, foi falado da questão dos off-labels, né, aí, o que a gente viu, por exemplo, alguns médicos querendo fazer os seus estudos experimentais aí na prática clínica por causa da pandemia, por exemplo, né? Sendo que, como tu bem ressaltou, Vanessa, tu pode até, enfim, complementar a minha fala, né, com relação àquela questão do ensaio clínico. As pessoas esquecem, por exemplo, para fazer um ensaio clínico, a primeira coisa que tem que ter
né, a questão da aprovação lá de comitê de ética, de pesquisa humana. As pessoas, tipo, eu vi cada absurdo, inclusive casos que passou, né, de pessoas que morreram por causa desses testes aí experimentais loucos, de pegar medicamento, nebulizar, enfim, fazer um monte de coisa, né. Quando a gente está falando de ressignificação de medicamento, né, novas indicações, a gente está falando de um medicamento que você não conhece, então não dá para você pegar um comprimido que tem uma dose X, que você usa para dor de cabeça e falar, bom, agora vai curar câncer, esse medicamento aqui, tentar usar a mesma dose, né, então, ou a mesma via, como você está falando aí de nebulização, né, estudos de transferência de via de administração são estudos críticos, são estudos primários, né, não dá para sair fazendo isso, porque o Covid está matando, vou sair fazendo isso, né, não dá. E não é burocracia, né? Parece que o que a gente está falando, eu e o Diego aqui, né, Diego? É tão burocracia. Ai, nossa, que burocracia, um monte de papel, agência reguladora. Não é, alguém tem que escrever como tem que ser feito. Papel não tem mais. Mapa. Papel, na vez também não tem mais. Mas alguém tem que escrever ali no sistema eletrônico que seja, né? Como que tem que ser feito para que você, como eu coloquei, responda uma pergunta. Qual é a pergunta que você quer responder? Qual é a dose? Nossa, meu óculos está totalmente torto aqui com esse fone. Qual é a dose? É o gin. Tomou muito gin. Gente, eu não sei o que está acontecendo aqui. Tá falei antes que era forte. Você devagar aí que vacina com gin, já era. Não combina, né? E a pergunta que você vai fazer, né, que você tem que responder. Então, posso nebulizar? Vou sair já colocando um paciente que está ruim lá dentro do hospital, só porque ele está ruim, vou tentar de qualquer jeito, né, dessa forma. Não é assim que a ciência funciona, né? A gente não... E a pessoa ainda quer pegar esses, às vezes assim, querer usar, por exemplo, dados feitos assim com 1, 2, 3, 4 pessoas e jogar como a verdade, né? Tipo, absoluta, como se para tudo fosse servir. Não é assim, quem atua na pesquisa sabe que não é tão simples assim, não é à toa que muitas vezes, às vezes a gente pega artigo que a gente tenta reproduzir, né, o que está ali, uma metodologia que seja, a gente não consegue reproduzir, né, então, tipo assim, aí você imagina esses ensaios, assim, da forma que tem, com a quantidade de variável, né, que tem. E aí, falando, como o Diego colocou aquela questão do aeroporto, né, que tem aquele programa aí que é bem engraçado, que é do aeroporto lá, eles abrindo as coisas mais absurdas que a gente pode imaginar aparecem, né, lá nas esteiras dos aeroportos. E aí eu até ia dar um exemplo, assim, enquanto tá aqui, para ficar engraçado. Quer dizer, engraçado não, na verdade é relato real. As peripécias da mãe de uma conhecida minha, que ela tem costume aí, viaja tudo que é canto, né, aposentou, tá na fase boa, daí viaja para tudo que é canto. Daí, nessa história de visitar parente, né, mundo afora, me vai ela para a Europa. E aí, a sobrinha, com saudade de comer beiju, né, que é aquela tapioca, enfim, ela leva o quê? Goma, polvilho. O saquinho dentro da mão. O que é que o pessoal achou no aeroporto? Era a vovó traficante. Daí me bota a mulher, tira a roupa dela. Aí, olha a situação, bota ela para andar em cima de um espelho nua, para ver se não tinha outras coisas em outras partes. Então, assim, isso é uma coisa séria. E, né, e assim, aí a mesma mãe dessa colega, né, dessa conhecida, que é muito engraçada, assim, como ela é cheia de história. E aí a outra história, por exemplo, é que tem uma fruta que é durian, que é uma fruta da Ásia, do Oriente Médio, enfim, que é tipo, parece uma jaca, e que fede muito. E aí o que acontece? De novo, ela foi retida porque estava com um negócio que estava apodrecendo todo o ambiente. Outra, foi para os Estados Unidos, né? Ou seja, um dos países assim, dos piores que você pode querer fazer tudo é motivo para eles te deportarem. Aí o que ela me faz? Me entra com maracujá. Sendo que tem aqueles formulários, né, que a gente preenche, dizendo que não pode, né, entrar com as coisas, que é a mesma coisa quando a gente vem do exterior, né, que traz lá aquelas coisas. Pois é, ó, tipo, eu acho que a tia, a gente vai ter que chamar a tia para participar um dia aí no próximo Python, né, para ela dar esses relatos, assim, que a gente fala, o povo acha que é mentira, mas não é verdade. Mas o Diego colocou um negócio que eu achei interessante do mini pig, né, de trazer o mini pig para cá. Eu tenho, como eu falei, tenho 8 gatos, meus filhos. Quando eu estava pensando em realocar para fora do Brasil, eu fui ver o processo para enviar animais, né, para fora do Brasil. Primeiro que eu queria pagar, né, para todos eles irem comigo nos assentos, né, já ia ficar uma fortuna. Segundo que, assim, é um absurdo.
Pegar e fretar um avião para ir para a Europa, né? Tu ia pegar uma ala inteira, né? Tipo, da cadeira X até o fim é teu o avião. Né? E segundo que, por conta dessa questão, né, de controle de doenças mesmo, é um animal que existe em todo lugar, mas vai saber se aqui tem uma doença que está fora de controle. Então, você tem que vacinar os seus animais, tem que deixar por 40 dias, tem que vir um veterinário, tem que pôr um chip. É uma série de coisas, uma burocracia tão grande que eu até falei, gente, enquanto eu tiver esses bichos, eu nunca vou para fora, nunca vou trabalhar fora, nunca vou morar fora, porque é impossível, não tem condições. E eu não deixo eles por nada. Interessante isso. Alguns excessos acontecem, né? Mas podem ser revistos, né? Sempre pode acontecer. Isso aí não é só para o setor privado também. Então, faz parte, né? Às vezes pode rever alguns procedimentos que de fato estão exagerados, muita burocracia e tudo mais. Inclusive é uma tendência. Mas não tem. Inclusive também o processo normativo do MAPA, inclusive, a gente está tentando também evoluir bastante com as boas práticas, né? Com a avaliação de impacto, consulta interna, consulta pública, sempre. Então, enfim, assim a gente vai caminhando. Mas eu não acho que é um exagero, não, sabe, Diego? Não, eu acho que é necessário mesmo, sabe? Sim. Mas alguns casos, às vezes, tem umas coisas que, tipo, para que isso também? Sei lá. Agora, eu lembro de um caso os queijos. Por que não deixa a gente trazer os nossos queijos da França? Tipo, aqueles queijos bons. Tipo, a gente incorpora todas as bactérias na gente. Aí a gente chega aqui no último dia, porque não pode trazer nada, daí a gente come tudo que tem. Não pode trazer queijo, gente, eu já trouxe. Primeiro, não, da França alguns não podem. Ah, é? Eu nunca fui para a França. Gente, ainda vou saber, assim, não só França, né? Mas na verdade existe uma série, laticínios, essas coisas, tem várias restrições, assim, tipo. Eu acho que aqueles que. Como é que se diz? Aqueles que são enlatados, que são mais processados e tal, ok, mas é porque o negócio que os bons são os de leite cru, daí esses aqui não podem, hipótese alguma, ser. Primeiro é para te incentivar a comer os locais mais, tá? Valorizar os queijos. Pois é, né? Então, aí depois a gente discute. Pois é, mas assim, como teve algumas perguntas, eu vou sumarizar algumas aqui, que aí a gente consegue, inclusive, continuar a discussão. Teve uma pergunta aqui que eu achei bastante pertinente e vai ser bem controversa, e é por Diego. O que acontece? Tem toda essa questão dos antibióticos, né, do controle dos antibióticos nos animais, blá, 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 por causa da questão com a saúde humana. E agora que está nessa vertente aí das carnes de laboratório, das carnes in vitro, essas coisas assim. E, para quem lida com cultivo celular, o que é que a gente enche nessas culturas? Antimicrobiano. Então, assim, o MAPA já está tendo alguma discussão nesse sentido? Tem alguma discussão? Estão pensando? Porque, assim, vai chegar um momento que quando isso consolidar, né, essas carnes, essas... sei lá, como é que a gente classifica direito isso, enfim, mas essas carnes in vitro que estão sendo desenvolvidas, elas usam muito antibiótico, porque não tem como você fazer cultura celular isenta. E aí, como é que ficaria isso, né? Tu já viu alguma discussão nesse sentido? Primeiro, vou só dar uma leve corrigida aí, que a preocupação é para a saúde humana e animal também, né? Porque os antibióticos também são usados, e, inclusive, a ideia jamais fazer com que as pessoas parem de usar antibióticos. Na verdade, é justamente o contrário, é reconhecer a importância dessa ferramenta que a gente tem que preservá-la, né? Tanto para a saúde humana como animal. Mas, assim, cara, em relação a isso aí, não tem, agora vai ter, porque agora já é mais uma informação para a gente trabalhar. Só que, na verdade, como eu falei na apresentação, a gente também segue tudo que está estabelecido a nível mundial, né? Então, nós temos o Plano de Ação Global, que é estabelecido pelo OMS, o IE e FAO, e que a gente atualmente atende a esse plano. Agora, esse nicho específico aí, eu, pelo menos, não vi nada ainda sobre isso, mas não deixa de ter sua importância. Da mesma forma que tem importância o uso em pets também, a gente sabe também que em algum momento vai ter que avançar também. O nosso plano de vigilância atualmente só pega, por exemplo, a avicultura, suinocultura e vai avançar para a bovinocultura de corte no ano que vem, mas também tem a bovinocultura de leite, enfim, tem outras cadeias, a parte de apicultura que a gente tem que avançar, então, enfim, é um passo de cada vez, a gente está começando, é um trabalho, de certa forma, recente, políticas públicas, então... certamente, talvez, quando alguma empresa realmente conseguir desenvolver um produto comercial que tenha que submeter, né, para avaliação, e talvez isso gere uma discussão mais incisiva, né, em cima desse assunto. Mas legal a pergunta.
Pois é, interessante. Vou adicionar Agora eu aqui tenho uma para a Vanessa. Vanessa, você acha que, por exemplo, esse contexto aí da pandemia e tal, isso alterou essa questão regulatória dos medicamentos, enfim, assim, do medicamento, vacina, enfim, ou especificamente, assim, pela tua vivência que tu tem acompanhado, tirando o caso dessas vacinas Covid, enfim, que é uma coisa realmente que entra naquela categoria do emergencial, né, que então segue um fluxo totalmente à parte. Você acha que para as outras categorias, ou para produtos em geral, para a saúde humana, eles também foram impactados ou não? Assim, eles estão revendo os processos para tudo? Estão revendo os processos, em especial essa questão que eu falei do reconhecimento, né? A gente tem que reconhecer algumas coisas e tem especificidades que a Anvisa não pode reconhecer, como eu falei, é da missão da Anvisa ter essa função, né, de proteger, mas tem algumas coisas que é possível ser reconhecida. E eu tenho percebido que isso tem tido um olhar maior, né? Então a gente tem que saber diferenciar aquilo que pode ser reconhecido daquilo que não pode ser reconhecido. E existe uma questão política importante de protecionismo que tem que ser considerada também, que eu vou falar, é a única questão política que eu concordo, inclusive. Todo país protege o seu polo industrial. Então, a gente também tem que pensar em empresas locais. Uma coisa que a gente percebeu muito, a gente não pode ficar na mão de outros países, porque eles também, numa pandemia, vão ter os seus problemas, não vão conseguir fornecer coisas para a gente. Hoje, na indústria farmacêutica, a gente está muito dependente da Índia e da China para insumos. A qualidade dos insumos desses países são muito boas, porém, a gente não pode ter uma dependência de insumos estratégicos de outros países nos quais a gente não consiga ter, né, nosso insumo ou material suficiente para salvar uma vida localmente, né? Então, insumos estratégicos incluem os antibióticos, como o Diego coloca, anestésicos, né? Insumos para tratamento de doenças com potencial de espalhamento rápido ou de mutação rápida. Isso tem que estar, é um conhecimento que a gente tem que internalizar aqui, para a gente não depender, porque na hora que a gente vê a cadeia toda, eu como, né, pessoa que trabalha na indústria, na hora que a gente vê a cadeia toda ruindo, você fica de mãos atadas, né? E aí não adianta você falar, gente, estou aceitando, vocês podem trazer medicamento para atacar que eu estou aceitando. Qualquer coisa, né? Ninguém está mandando nada, porque ninguém tem, né? Pois é. Então a gente tem que desenvolver isso internamente. Sim, pois é. Então, assim, infelizmente o nosso tempo está mais do que estourado, mas a conversa está tão boa, né? Mas assim, ó, então para a gente finalizar, eu já agradeço a participação de vocês dois aí por ter enriquecido essa discussão essa noite, ter esclarecido muitas questões que muitas vezes assim a população em geral não tem noção e só vê notícias e fica confuso e sai replicando informações equivocadas. E aí eu acho que para a gente finalizar, Diego, ponha-se a postos, pegue o seu cavaquinho e toque aí a música para a gente finalizar a noite com chave de ouro. Finalizar o Pint, né? Porque hoje é o último dia, na verdade, né? Que a gente só vai fazer 2 dias. Então, você vai finalizar o nosso show aí com... Não, a gente vai fazer o tchau, mas assim, eu digo a nossa discussão aqui, né? Não vai encerrar a transmissão agora, mas assim, a nossa roda aqui, por gentileza, finalize ela aí com a sua música. Então você que é moderador vai ter que escolher, eu separei 3. Uma era homenagem pro... Rapaz, o Eric, que deu a palestra muito, é amigo do... Nem sabia, formou com o Diego, que é meu amigo aqui de Brasília, que trabalha na fitose, enfim. Então eu preparei um reggae para o assunto de ontem, deixei um forró, que é a minha praia, como eu sou sanfoneiro, e deixei esse brega que tá na moda, que tem a dancinha aí, que tá na moda. Aí eu deixo você escolher, que eu acho que não dá tempo de fazer as 3. Pois é, olha aí. Bom, eu vou dar, então, a oportunidade. Vanessa, o que é que você tem preferência? Eu não sem áudio. Tá sem o áudio. O brega, vai ser mais divertido. O brega. Fizeram sugestões também de fazer... Oi? Um pupurri, olha lá. Eu pupurri? Um pupurri. O pupurri, né? Pupurri, canta um pedacinho de cada. Peraí, aqui não dá, porque eu deixei um fundinho aqui.
Deixa eu botar o forrozinho primeiro, que aí minha praia. Peraí, que é forrozinho propaganda. Deixa eu ver se dá certo. Não sei se dá para ouvir aí. Dá. A batidinha. Um valeu das paixões que vem chegando pra brincar. É um forró meio sambado, né? Que não tem sanfona aqui. Ah, mas essa é boa, essa é ótima. Vem chegando pra brincar no meu quintal. Eu já escuto os seus sinais. Eu fiz demais com a caixinha, com o negócio aqui. Deixa eu tentar outra. Desculpa, não deu certo não. Deixa eu mandar homenagem a palestra de ontem. Já que você deu corda aí, moderador, agora segura. O moderador sumiu ali agora. Ficou com a gente. Ó. Vou tirar aí. Vai, Monalisa. Don't worry. A Paula tem. Gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. We little birds, by my doorstep, sing so. Mellow the spirit, this is my message to you. Valeu, galera. Foi mal, ó. Cavaco não é minha praia, não, mas desculpa aí, galera, só dar uma descontraída. Excelente, Diego. Não podíamos encerrar o nosso Pint aqui, né? A Adri, Heloísa, as coordenadoras, da melhor maneira, né? Ó, muito obrigada aí pelo bom papo da Vanessa, do Diego, com a condução do Noé. Terminando com chave de ouro, né, Diego? Não, olha, muito bom mesmo. Foi no improviso. Obrigado. Então, muito Bom, bem. próximo ano estarei aí para o evento no bar, hein? Isso aí, presencial, né? Todos nós estamos esperando esse momento. Gente, então estamos chegando ao final de quase 2 horas de conversa, um papo bacana, né? Muito importante, que esclareceu muitas dúvidas. Eu vou perguntar aqui se a Heloísa, a Adri, a Aline, Janice querem comentar alguma coisa, querem ir encerrando. Deixo aberto para vocês. Eu quero agradecer, dizer que Vanessa e Diego pegaram bem bem o que a gente conversava nas reuniões com a comissão, e que foi um tema difícil no começo, porque como que a gente pensava, será que a gente vai conseguir deixar atrativo? E foi muito mais que atrativo, foi uma aula. Acho que também com ontem, com hoje, ficou bem claro a importância das instituições públicas para a política pública e para a nossa saúde. Então, valorizem as nossas instituições, valorizem a ciência, e agradecer muito o pessoal da comunicação que faz essas artes lindas para a gente, Lucas, Marina e Mona, e toda a nossa comissão, né? Que às vezes a gente aparece aqui, mas na verdade tem mais um monte de gente que, se não fossem eles, a gente não faria nada. É o grande trabalho em equipe, né? Eu acho que esse é o sentido, Adri. Eu faço também as minhas palavras as mesmas que a Adri, né? Eu só tenho a agradecer, principalmente aí o pessoal da Embrapa, foi um prazer. A gente tinha planejado presencial ano passado e já o segundo ano estamos aqui, né?
Eu não conheço essa galera tão bacana pessoalmente, e a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou até Concórdia, daí a gente faz o nosso brinde pessoalmente. E a palestra hoje foi muito legal, assim, eu sou farmacêutica também, então, assim, foi um encanto toda a palestra da Vanessa, né, a apresentação, e aprendi muito com o Diego. Então, assim, para mim foi enriquecedor, eu agradeço muito ao Noé, e eu acho que a gente tem tanta coisa ainda para conversar que eu fico com pena de dar boa noite para vocês. Mas muito obrigada pela oportunidade de estar aí. Ainda mais depois desse gostinho do Diego aí, né, de musiquinha, lembrou a gente dos bons e velhos tempos de um barzinho, uma conversa. Já pensou esse evento sendo presencial com ele? Tipo, ia acabar às 5 da manhã. A gente não ia sair tão cedo. Ia ser varrido do bar. Janice, quer falar alguma coisa? Quero falar. Eu adorei. Eu tô com pena que só são 2 dias, né? O ano passado a gente fez os 3, mas assim, parabenizar todo mundo aí que está participando. Obrigada, Diego, Vanessa, Adri, Elô, Aline, Mona, Lucas, que estão aí, né? Marina, todos aí que estão na comissão. Nosso grupo é bem legal, a turma da UNC, do Instituto Federal, todo mundo que está aí, né? E, Elô, venha quando você quiser, puder, venha para cá, vamos comemorar mesmo, né? E bem legal. E eu estou curiosa para citar a próxima pílula aí que o pessoal preparou. Então, mais uma vez aí, pessoal, valeu, parabéns, Diego, adorei a musiquinha, até tirei aqui o microfone para a turma aqui de casa escutar. Muito legal. Um abraço, hein? Prazer conhecê-los. Muito bom. Parabéns, gente. E a Vanessa, querida, estava toda preocupada com o gato, né, Vanessa? Mas faz parte. E ele também queria participar, ele também queria acompanhar, né, esse movimento, essa conversa bacana. E é isso que faz sentido a gente estar aqui hoje, né? A gente está aqui conversando de uma maneira descontraída, numa roda de amigos, né? Eu acho que esse é o grande propósito. Então, um brinde aí para a gente selar o nosso pint desse ano. Eu vou com minha xícara aqui de água. Isso. Aí, gente, gratidão a todos que nos acompanharam até aqui, aos nossos debatedores da noite, à equipe toda de organização e ao pessoal todo que nos acompanhou no YouTube. Agora, né, Aline, vamos para a nossa última pílula da ciência. E aí, assim, a gente vai se despedindo do pessoal para o ano que vem nos encontrar novamente. Quer anunciar aí, Aline, a pílula? Deixo contigo. Pode deixar. Bom, primeiro eu já vou dizer, Elô, que eu tô contando para todo mundo que a gente é super amiga. Então, eu já digo a minha amiga do Pint. Então, se a gente nunca se viu pessoalmente, mas eu já tá na lista, né, de amigos. E é muito bom isso, né, gente? Falar de... o gato, agora eu sou amiga do gato também. Que lindo! É muito bom, né, a gente falar de ciência e mostrar para as pessoas que dá para falar de ciência de um jeito descontraído, para todo mundo entender, né, e mostrar a seriedade que é isso, né? Então, isso é muito bacana. E, da mesma forma, agradeço, né, por sempre chamar a gente, chamem sempre, mandem dúvidas cruéis para a gente descobrir a ciência que tem por trás disso, para fazer mais pílulas, né, que foi muito legal. E sabe, Mona, que agora a última é para chocar as pessoas, porque às vezes a ciência consegue mostrar o que as pessoas fizeram. Elas fazem coisas super secretas e acham que a gente não percebe. A gente percebe, mas dá para disfarçar também com mais ciência. Então, essa vai ser a nossa última pílula para dormir tranquilo, né, essa semana. Isso aí. Então, mais uma vez, as pílulas da ciência são textos da Aline, com produção, edição do Lucas, que está nos bastidores aqui, nos mantendo no ar, né? Obrigada aos dois. E, gente, até o ano que vem, então, uma boa noite a todos e fiquemos nós todos aqui com as pílulas da ciência. Eu sei o que você fez na sua refeição passada. Para evitar que todo mundo saiba que você fez peixe no almoço ou no jantar, basta contar com uma ajuda da química. Aquele cheiro característico do peixe que fica nas mãos
é causado pela decomposição de algumas proteínas. Esse composto é chamado de metilamina, que é uma base. Sabendo que uma base é anulada por um ácido, é só lavar bem as mãos com limão, que tem ácido cítrico, ou com vinagre, que tem ácido acético. Feito isso, basta lavar as mãos outra vez, agora com água e sabão, e você está pronto para voltar ao convívio em sociedade.